Pessoal, bem-vindos então ao dia 2, para a nossa aula de microinterações. O que a gente vai falar hoje? Então, só para repassar um pouquinho do que a gente falou na semana passada, a gente falou mais da parte conceitual, da parte teórica de microinteração, né? O que é. Uma das coisas que eu trouxe é que a coisa que vem primeiro na cabeça quando a gente fala de microinteração é animação, né? Mas nem só de animações são feitas as microinterações. Mas acho que a maior parte delas ali, a parte técnica de como executar, por exemplo, como a gente falou, que eu bati bastante na tecla daquele One Click Buy da Amazon, que é uma microinteração e que traz bilhões de dólares, é super eficiente. É uma coisa que vocês não precisam de nenhuma técnica extra, vocês já têm de skill e design para conseguir pensar naquilo, validar a usabilidade, testar, já é suficiente. Então eu foquei hoje em trazer a parte da teoria e da prática. Então, como é que a gente fecha, né? A gente falou bastante de teoria ontem, e como é que a gente vai fechar essa ponte entre as duas coisas. Depois a gente vai falar um pouquinho de animação. Eu trouxe um pouquinho de uns conceitos meio básicos de animação para interface. Como é que você aplica isso, quando usar, quando não usar, e algumas dicas de como é que a gente faz para introduzir isso no aplicativo, no produto, sem virar um carnaval de uma hora para outra. Vou falar um pouquinho de ferramentas, então vou falar de Protopy e After Effects. Depois eu vou falar um pouquinho de documentação e handoff. Eu vou falar documentação e handoff, eu não vou nem me estender muito hoje, porque é um assunto que a gente vai abordar muito mais em profundidade amanhã, na quarta-feira, quando a gente for falar da aula de prototipação, documentação e handoff. Então lá vai ter tudo isso, vai ter um compiladão de tudo, e eu vou incluir a parte de microinteração lá também, como é que isso se completa com o todo, tá? Então hoje eu trouxe só alguns cheiros ali da parte mais difícil de como fazer. E aí, no final, eu trouxe um pouco de consideração técnica. Então, algumas coisas que tem que estar na cabeça de vocês, especialmente quando a gente fala de animação, porque isso vai ter impacto quando a gente fala de dispositivo e tal. Tá bom? E aí, como sempre, fiquem super à vontade para me parar, para abrir o microfone, mandar pergunta no chat. Tá bom? Vamos lá, então, para o primeiro passo. Então, o que eu vou tentar trazer para vocês agora é a questão de como é que a gente faz essa ponte entre a teoria e a prática, né? Então, a gente falou bastante na semana passada sobre para que servem as microinterações, como pensar nelas e tal. E agora eu quero trazer um pouco de, tá bom, a gente entende que isso é importante, a gente está vendo oportunidades. Com o que a gente tem que se preocupar no mundo real para garantir que isso vai acontecer e que vai dar certo? Então eu vou falar de custo de desenvolvimento, métricas de sucesso e começar pequeno. Tá bom? Primeira coisa, falando de custo de desenvolvimento. Então, a microinteração ela vai ter um custo extra de desenvolvimento. Seja quando a gente fala, por exemplo, da Amazon que colocou um botão extra em algum lugar, ou de uma coisa mais complexa com animação, por exemplo, isso vai ter um custo extra. Então você vai precisar estar muito preparado para defender o porquê desse custo extra. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Tenham claro para vocês de que isso sim é um custo extra. E aí a gente pode até mudar a palavra de custo para investimento, porque a gente está buscando um retorno que eu vou falar um pouquinho depois das métricas, tá? Então, o melhor jeito de vocês embasarem o uso das microinterações no dia a dia é trabalhar bastante com os problemas que o usuário tem. Então, vamos voltar lá no caso da Amazon. Quando a gente fala do One Click Buy, qual que era o problema do usuário? Ele não tinha um problema de fato, né? Ele fazia a compra. Só que tinha algumas compras que eram tão simples como um livro, alguma coisa que ele fazia com tanta frequência, que aquele processo todo era desnecessário. Então a justificativa ali para o usuário é que é muito mais fácil, muito mais prático ter um botão para fazer isso. É um botão só para fazer isso, né, que faz todo esse processo e tira toda essa complexidade do meio do caminho, que é o propósito da microinteração. E aí para o negócio a gente tem primeiro os designers ali têm que entender que sobre o negócio, como é que o negócio ganha dinheiro e falar, beleza. Então se uma das principais métricas que a gente como Amazon tem é aumentar a conversão, eu trouxe aqui uma proposta que pode aumentar e muito a nossa conversão. Então isso passa de ser um custo para ser um investimento. Tá? Outra coisa importante, eu vou até falar um pouquinho mais lá na frente de novo sobre isso, que é o relacionamento com desenvolvedores, com pessoas de desenvolvimento. Por que isso é importante? Porque no fim das contas, o custo, a novidade, a experimentação disso cai muito para o time de desenvolvimento. Então, eles no final é que vão ter que colocar a mão na massa para fazer isso funcionar. Então é importante que vocês estejam alinhados, inclusive, quando a gente falar de documentação em handoff, vou até falar de como alinhar isso, que artefatos vocês podem criar para garantir que isso está acontecendo bem, mas é muito importante que eles têm que estar
alinhados com isso, tem que fazer sentido na cabeça dessas pessoas, porque é eles que vão fazer acontecer. Tá? E aí, por último, abuse da documentação para evitar retrabalho. Então, se retrabalho já não é legal quando a gente está falando do nosso fluxo normal de produto do dia a dia, quando a gente está falando de uma coisa nova que a gente está experimentando e trazendo, pior ainda. Então, abusem da documentação para evitar qualquer boi na linha que vocês podem ter. Tá? Métricas de sucesso. Então, como vocês vão fazer para saber o que é sucesso para uma microinteração? Como é que vocês vão provar que esse investimento é válido? Então, pode acontecer, e essa é uma coisa que acontece às vezes, quando a gente fala... Tem um livro muito bom, vou deixar de referência para vocês depois, chama Business Thinking for Designers, saiu pela InVision, aqueles livros que a InVision lança, muito bons. E tem uma frase que eu gosto bastante lá, que tem uma líder de design, que eu acho que é da Atlassian, se eu não me engano, que ela fala que as maiores mudanças de design que ela fez na organização geralmente não levavam a palavra design junto. Ela muda o pensamento para pensar como o negócio funciona e aí encaixar esses conceitos que a gente vem trabalhando ali. Então, para que esse não seja visto como o pessoal de design que quer botar umas animaçõezinhas aqui no app, e muito longe disso, o que vocês querem fazer é muito maior, é realmente trazer um impacto real para o produto, vocês vão ter noção de qual é o valor que essa microinteração traz. Então, como eu falei, é importante entender como o negócio funciona, tá? E aí escolher as métricas certas. Então, eu quero melhorar minha conversão, quero diminuir o meu tempo para compra, qualquer uma que seja essas métricas. E aí, lá em janeiro, a gente fala até um pouco melhor sobre essas métricas e como escolher as métricas certas, como conhecer as métricas certas, mas é importante ter isso na cabeça. E aí, o sucesso dessas primeiras microinterações que vocês vão colocar vai decidir se isso vai virar algo que faz parte do produto ou não, de uma maneira estrutural, né? Se é só uma animaçãozinha, entre aspas, né? Acho que esse é o que a gente não quer, que vire só uma animaçãozinha que você coloca no app, ou se realmente é uma técnica que as pessoas entendem e concordam. Tá? Então, eu gosto de imaginar, quando a gente tenta essas coisas novas, assim, quando a gente traz uma coisa nova para a mesa, eu gosto de imaginar que é como se fosse um jogo de fichas. Então, quando você entra no projeto, na empresa, em algum lugar, você é novo, está testando, está começando, você ganha, sei lá, 100 fichas. Você começa a apostar essas fichas em algumas coisas. Então, eu quero fazer isso aqui diferente. Você vai lá e aposta 20 fichas naquilo. Pode não dar certo, você perdeu as suas fichas, e pode dar muito certo e você ganha 20 fichas mais algumas outras. Então, a microinteração aqui, quando vocês forem pautar uma coisa dessas aqui, vocês vão estar gastando algumas fichas. Então, eu vou até falar um pouquinho de começar pequeno daqui a pouco, mas tenho essa noção de que vocês estão colocando as fichas de vocês, apostando nessa ideia. Então, quanto mais preparados vocês estiverem para mostrar o benefício que isso traz para o negócio, maior é o retorno que vocês têm dessas fichas e mais fichas vocês vão ter para apostar em mais coisas, e é assim que você vai conseguindo crescer e ganhar influência como disciplina de design. Tá? E aí, o jeito mais fácil de fazer isso é escolher os lugares que podem ter mais impacto. Então, no caso da Amazon, qual que é o grande problema? Eles têm alguns grandes problemas, né? Mas um deles é conversão. Então, o pessoal falou, beleza, é aqui que a gente vai atacar, porque é aqui que está o esforço versus recompensa é muito grande, essa relação, né? E aí, no começo, é o começo para você também. Então, você provavelmente nunca fez ou nunca fez em escala microinteração. Então, acompanha de perto e aprende. Os livros são bons, mas a única coisa que ensina de verdade, os livros, o que a gente está fazendo aqui, isso tudo é muito legal. Mas o que ensina de verdade é a prática. Então, eu estou dando para vocês ferramentas. Vocês têm que usar essas ferramentas na prática para entender. Então, acompanhem muito de perto, sejam chatos com os números. Acho que como o Miguel e a Flávia comentaram no começo, não está com as tags certas, tem que estar. Sejam chatos, peçam, porque isso vai ser muito importante para isso aqui não virar, entre aspas, uma coisa que os designers gostam de fazer. Tá? E aí, começar pequeno é uma boa ideia. Se vocês pensarem, se quiserem fazer isso de um jeito que é assim, não, a gente vai colocar microinteração para tudo. Toda entrega de design que a gente fizer a partir de agora vai ter uma animação nisso, a gente vai fazer. Cuidado. Porque vocês podem acabar... Se vocês não forem... Se vocês apostarem todas as fichas de uma vez, gastarem as 100 fichas, porque agora, a partir de agora, a gente quer tudo, e as 100 fichas derem errado, vocês ficam sem ficha nenhuma. E aí as pessoas... essas fichas são a credibilidade que a gente tem, né, enquanto disciplina de design. Então, se você começar a apostar em tudo, e de começo, se você falhar
E tem uma chance grande, porque você está aprendendo uma coisa nova e testando uma coisa nova num ambiente novo, que por mais que eu fale do iFood e de outros exemplos, o ambiente que vocês têm no dia a dia é muito diferente, vocês podem acabar queimando essa ficha, né? E não vão ter mais depois como vai ser difícil voltar e apostar numa coisa como essa no futuro. Então, comecem pelas coisas pequenas, que trazem valor, e provem que isso funciona. Então, pega um fluxo difícil, alguma coisa, cria uma microinteração para resolver aquilo, para melhorar a usabilidade, e começa por aí. Deu certo? Você aumenta, aumenta, aumenta. Daqui a pouco, daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, a cultura de produto mudou a um ponto que isso faz parte do dia a dia. Ninguém vê isso como uma coisa extra que a gente está trazendo de nova, não. Coisa que a gente olha sempre. Tá? Então, beleza. Acho que esses são os 3 pontos que eu queria trazer para vocês de como é que faz a ponte entre a teoria bonita, que o livro aceita tudo, que a gente falou na semana passada, e o que vocês vão enfrentar no dia a dia quando vocês forem levar esses conceitos para a prática. Tá? Então, tenham em mente o custo de desenvolvimento, que isso vai realmente ter um custo para fazer. Tem que estar claro, o custo está aqui, né? Custo de desenvolvimento, tem que estar claro as métricas e o que é sucesso para suas microinterações. E começa pequeno. Não empolgue que é fazer em tudo, vai pelas coisas que estão mais fáceis, que dão certo, e começa por lá. Pessoal, se querem mandar perguntas ou abrir aí, fiquem à vontade, tá? Deixa eu só fechar a porta aqui rapidinho. Foi mal. Vamos lá. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho agora de animação. Tá? O que eu queria trazer para vocês de animação? Eu queria trazer muito focado em como vocês vão poder aplicar isso no dia a dia, na interface. Tá? Esse é o meu foco principal aqui. Tem outras coisas de animação que a gente poderia discutir e tal, mas eu queria trazer muita parte prática de como é que isso funciona no dia a dia. A gente falar dos porquês, e isso vai estar muito ligado a como é que vocês vão vender isso dentro da organização. Vamos falar um pouquinho de easing, duração e coreografia, que são princípios que vocês vão usar. Eu tirei bastante referência aqui do material do Material Design. Tá? Eles têm um material bem legal sobre isso. Deixei até os links aqui para vocês poderem ver as fontes depois. Tem bastante coisa legal lá. E depois a gente fala sobre interação subordinada, que acho que é uma coisa que parece simples, mas não é. Tá? Então, por quê? Como a gente já falou os benefícios da animação na última aula, ou para que usar ela, né? Mas para dar uma relembrada, o principal papel da animação aqui, ela melhora a usabilidade de uma microinteração. Então, a animação, ela nunca é a microinteração. Ela sempre ajuda o usuário a entender melhor o que é que está acontecendo. Então, a gente pode trabalhar uma animação principalmente para 2 coisas. Para deixar clara a regra. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você, por exemplo, vai fazer uma compra, mas o seu cartão de crédito, uma compra com um clique, mas o cartão de crédito é negado, você pode fazer uma animação para mostrar que teve um erro naquele processo, que o cartão de crédito que você selecionou foi negado. Ou você pode usar a animação para dar o feedback. E o exemplo mais clássico disso é quando você faz, por exemplo, o pull to refresh na página e o indicador de carregamento fica rodando até terminar. Então, ele tem uma animação ali para dar o feedback do que é que está acontecendo. Só que aí entra uma coisa que eu falei na outra aula também, vou repetir hoje, que é usem com muita cautela. Porque se tudo tem animação, você pode gerar uma sobrecarga cognitiva. Quando a gente for falar de coreografia de animação, é justamente isso. Como é que você coreografa quando você tem várias coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo? Como é que você escolhe o que está acontecendo? Como é que as coisas que são subordinadas se comportam? Tá? Mas sempre muito cuidado. Quando a gente olha para um aplicativo e fala, nossa, isso aqui tá estranho, tá difícil, por causa de animação, geralmente é porque a coreografia tá ruim. E tudo tá se mexendo, cada coisa para um lado, cada coisa de um tempo. E isso atrapalha bastante, gera uma sobrecarga cognitiva. A gente não sabe para onde olhar. Nosso cérebro humano foi evoluindo. E uma das coisas que ele aprendeu a identificar muito bem, que direciona muito a nossa atenção, é a animação. Só que se tudo tá se mexendo, o cérebro se perde. Tá? Então aí tem 4 coisas importantes que a animação pode fazer pela gente. Ela pode ajudar a direcionar o foco. Então, se eu tenho uma coisa, o exemplo mais claro disso se eu estou atualizando alguma coisa em background, por exemplo, buscando novas mensagens sem o usuário ter performado uma ação, eu só consigo contar para ele que está acontecendo alguma coisa se eu der algum feedback para ele na tela. E o jeito mais fácil, você só colocar um ícone, por exemplo, é difícil que a pessoa olhe para aquilo, mas se tudo está parado e tem uma coisa se mexendo,
é para onde a pessoa vai olhar. Ou, por exemplo, tem algum fluxo, né, que o jeito mais comum de dar esse exemplo é aqueles fluxos de onboarding, que você acabou de fazer a conta num produto, num aplicativo, e ele quer te direcionar para você começar o fluxo de onboarding. Então, geralmente é uma coisinha, é uma caixinha de texto pulando, é uma animação, é alguma coisa nesse sentido. Por quê? Se tudo está parado e uma coisa está animada, o seu olho vai direto para lá. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo é estabelecer um relacionamento entre dois objetos. Então, pode ser uma relação espacial, uma relação hierárquica. Então, quando, por exemplo, você arquiva um e-mail, o que quer dizer arquivar um e-mail? Quer dizer que ele vai aqui para dentro desse ícone aqui de arquivo. Então eu sei onde achar isso depois. Tá? Terceiro, dar feedback. Então, acho que esse é o jeito mais comum de usar animação, desde os princípios da internet isso existe, e desde os princípios de produto digital até isso existe, que é contar para o usuário que alguma coisa está acontecendo que ele não está vendo. Então, se você aperta um botão e nada acontece na tela, você vai apertar 2, 3, 4, 5, 10 vezes o mesmo botão. Se você aperta o botão, ele te dá um feedback de, olha, estou fazendo alguma coisa, estou buscando uma informação, estou submetendo uma requisição, aí fica muito mais fácil. E por último, e não menos importante, a animação também é um componente visual para ajudar a desenvolver a personalidade do produto. Então é importante manter isso em mente também. Tá, vamos para os conceitos mais práticos / teóricos de animação aqui. Então, galera, se eu estiver indo muito rápido, muito devagar aqui, eu queria que vocês mandassem no chat e me perguntassem, tá? A gente vai falar bastante termo técnico, vai passar por bastante coisa, então eu queria que vocês estivessem super à vontade para me parar, para a gente voltar e discutir. Tá. Então, o que é o easing? Eu não achei uma tradução em português que fizesse sentido para isso. Eu tentei trazer o máximo em português aqui, mas essa é uma das que não sei se o Miguel tem uma experiência extra aí com animação, viu isso de perto, então não sei se tem um nome melhor para isso em português, eu não achei. Easing seria desacelerar, né? Mas a gente também usa o ease in e o ease out, então acabou que virou um termo meio cobertor, né? Que cobre tudo. Exatamente. É exatamente isso. Acho que desacelerar é uma boa, mas o easing, ele geralmente ajuda a entender melhor. É um termo que funciona bem, porque o Miguel colocou bem. Então, o que é o easing? Ele é a curva que determina a velocidade relativa da animação em cada estágio. Então, o estágio que a gente tem é quando ela está entrando, quando ela está no ápice e quando ela está saindo, né? Uma animação. E aí, em cada estágio, essa curva, e eu vou falar um pouquinho, vou mostrar como é que é a curva, o que ela quer dizer, essa curva ajuda a entender como é que a animação vai se comportar. Tá. Uma curva de easing, ela geralmente é diferente de uma curva linear. Então, uma curva linear é quando você fala, tá bom, então eu tenho 10 quadros, né, nessa animação, ela tem 10 segundos, é um quadro por segundo, por exemplo, eu tenho que mover a coisa do ponto A para o ponto B. Então, ela vai mover a cada segundo um quadro. Então, ela move de maneira linear. Eu pego o tempo que eu tenho, divido entre o espaço que eu tenho que percorrer, e a cada um segundo ela percorre um espaço determinado. Quando a gente fala de uma animação com easing, que é o que acontece mais, e isso é importante porque ela replica muito melhor o que acontece no mundo real, ela acelera e desacelera. Então, quando um carro vai chegar a 100 por hora, ele não parte de 0 para 100. Ele tem uma curva, geralmente ele começa mais devagar e vai ganhando mais velocidade. Então, é por isso que a curva de easing é importante. Se você já fez alguma animação e ela ficou meio mecânica, uma grande chance de que a curva de easing seja o problema. Tá? Ali que você vai deixar ela parecer mais como se estivesse respeitando as leis da física do nosso mundo, da gravidade. Tá? E tem 3 tipos aí. A gente vai ter o ease in, que eu vou mostrar exemplos de cada uma com imagem para a gente entender melhor. Mas é quando ela acelera para entrar e para. O ease out, que é quando ela parte de uma velocidade específica e desacelera para sair. E o ease in e out, que é quando ela acelera para entrar e desacelera para sair. Tá? E aí cada tipo de curva tem um uso específico que deve ser considerado dentro do contexto. Então vou até trazer exemplos de como curvas diferentes impactam na percepção que você pode ter do que a interface está fazendo. Tá? Então quando a gente fala de uma curva de easing, vocês devem ter visto muito, quando sabe algum programa de animação, alguma coisa assim, é isso. É essa curvinha aqui. E aí o que ela está dizendo aqui é o que acontece, né, em relação ao espaço e ao tempo. Então, do espaço que eu tenho que percorrer e o tempo que eu tenho, que acontece com a velocidade do objeto. E você pode ter vários formatos de curva, tá?
E pode ser que esses formatos aqui não façam sentido para vocês agora, mas eu vou mostrando alguns exemplos que vão deixar eles mais claros, tá? Mas esse aqui é um exemplo claro de curva de easy in, que é esse pedaço, e easy out, que é esse pedaço. Tá? Então, quando eu estou falando de easing, esse é um exemplo. Eu não sei se vai dar para estar vendo muito bem pelo screen sharing do Zoom. Se tiver ruim, manda no chat aí, pessoal, que aí eu mando o link da apresentação para vocês aqui no... Aliás, eu vou fazer isso agora. Peraí. Ele come, essa transmissão come o frame rate, aí fica exatamente esse tipo de exemplo que mais fica prejudicado com isso. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mandar já aqui no chat para vocês abrirem aí a apresentação. Deixa eu mudar o link aqui. Todo mundo pode ver, copiar link, concluído. Pronto, mandei no chat aqui. Se vocês quiserem abrir, eu vou falando o número do slide para vocês poderem acompanhar. A gente está no slide 18, tá? Se quiserem dar um ok quando vocês conseguirem abrir, ou se falar se tiver algum problema no chat aí. Bom, tem 5 pessoas aqui já. Acho que está dando para 6, beleza. Está todo mundo no slide certo. Então, a gente está no slide 18, galera, para vocês poderem acompanhar. Tá, então eu vou continuar aqui. Se tiver algum problema para ver alguma coisa, manda. Boa, tá bacana de ver lá, massa. Manda no chat, tá? Mas acho que vai ser muito mais fácil vocês verem por lá, porque aqui não vai dar para entender nada do que está acontecendo. Vocês vão perceber que, no fim das contas, o que acontece aqui, e esses tracinhos que tem na animação, eles representam tentando não usar termos muito técnicos para não confundir, tá? Mas se eu estiver sendo confuso aqui, vocês me dão um toque que eu vou tentando explicar melhor. Mas são os pontos de interpolação. Então, onde está acontecendo a mudança de velocidade. Então, vocês verem que na de baixo são linhazinhas bem claras, né? Aonde está cada linhazinha, o que é que está acontecendo. Elas são igualmente espaçadas entre a distância. A de cima, que é com easing, tem o mesmo número de linhas, mas quanto mais perto do meio, mais espaçadas elas são, ou seja, mais rápido ele está indo. Então, o easing aqui, nesse caso, o easy in and out, o que ele está fazendo ele está acelerando e desacelerando como se fosse um carro, saindo de 0 indo para 20 por hora, depois parando para 0 de novo. Enquanto sem o easing, você sai de 0 e de repente você está em 20 por hora e de repente você está em 0 por hora de novo, o que não faz sentido nenhum no mundo real, e é por isso que o nosso cérebro vê isso com estranheza, uma coisa meio mecânica, uma coisa meio como se ela fosse forjada, né? E o easing ajuda a tirar um pouco dessa sensação. Então, esse princípio é importante. Não quer dizer que a curva linear não tenha uso, tá? Ela tem. Quando que a curva linear tem uso? Então, esse aqui é um exemplo bom, é uma tela de carregamento, por exemplo, em que as coisas estão em movimento constante, né? Então, não tem nada entrando e saindo de cena que não já estivesse em movimento no campo. Se você imaginar que tem um universo atrás acontecendo, as coisas só estão passando por esse recorte que a gente faz do universo, né? Que se você fosse no cinema chama de campo diegético, o que acontece fora do que a gente está vendo, mas que está acontecendo. O nosso cérebro assume que isso está acontecendo fora. Então, quando tem essa questão do que já está acontecendo fora, ou seja, as coisas entram de fora e saem para fora, do que a gente consegue ver, nesse caso faz mais sentido uma curva linear. Tá? Porque aqui, realmente, a gente só está olhando como se fosse por um buraco de fechadura no mundo que está acontecendo. Diferente daqui. Uma coisa que a gente está vendo na tela, que está se movimentando, e que ela começa e para dentro do nosso campo de visão. Tá? E aí, o ease in, vamos explicar o que é o ease in. Então, o ease in é quando você começa de uma posição parada e você acelera. Então, aqui, a curva de ease in geralmente tem esse formato. Ela é como se fosse uma curva exponencial, né? Ela está subindo ali, ou descendo, depende da posição, né? Então, isso é uma curva de ease in, quando você parte no estacionado e acelera. Tá? E o ease out é quando você entra em cena já com uma velocidade determinada e você para. Tá? Então, vocês podem ver que o easy in e easy out, eles geralmente têm bastante a ver com a posição que o objeto está em relação ao observador. Então, se eu não estou vendo ele ainda, ele vai entrar em cena, o easy out é uma boa. Se eu já estou vendo ele vai sair, o easy in é uma boa. Por que eu estou tudo isso, dando exemplos com coisas que não tem nada a ver com interface? A gente vai chegar lá, mas quando você pensa, por exemplo, no easy out, a gente está falando provavelmente quando você tem um aplicativo e aquele menu lateral que entra,
vai usar uma animação de easy out. Por quê? É um menu que está escondido do meu campo de visão, eu não estou vendo ele. E ele vai entrar com uma aceleração determinada e vai parar. Diferente, por exemplo, quando eu estou jogando um item na lixeira, que ele está no meu campo de visão, eu vou arrastar para a lixeira e ele vai, então, sair do meu campo de visão, entrar num ícone de lixeira, por exemplo. Aí é um easy in, ele parte de uma posição estacionada dentro da interface e vai para algum lugar. Tá? E aí tem o easy in and out. Então, geralmente, vocês vão aplicar para coisas que estão e vão continuar na interface. Então, esse aqui é um exemplo meio bobo, né, de que é o pêndulo ali que o ponto mais rápido dele é sempre no meio, ele está mais devagar nas pontas. Aí tem esse formato de escorregador aqui, a curva de in e out. E são para coisas que estão no campo de visão e vão continuar lá. Então, por exemplo, se você está reanimando itens de uma lista, então ele está na primeira posição, mas por algum motivo foi para a terceira posição. Nesse caso, provavelmente a melhor escolha é uma curva de easy in and out. Tá? Não tem, de novo, nada é certo ou errado. A gente tem que testar e ver o que funciona melhor para cada caso. Mas na maioria dos casos, isso é o que vai funcionar melhor. Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal, pelo link que eu passei lá? Estou indo rápido demais? Você manda no chat aí como é que tá indo? Não, tá ok. Beleza. Tá ok? Beleza. Acho que depende, só assim, enquanto a gente está lá no doc, é bom você falar que a gente mudou de slide. Tá bom, desculpa, eu vou fazer isso então. Quando eu for mudar de slide, eu aviso. Tô indo pro slide 23 agora, galera. E aí tem uma outra coisinha que é importante de olhar, porque a nossa briga com a animação vai ser sempre para fazer ela ficar o mais crível possível. E aí vocês vão ver que a curva, quando ela é muito simétrica, tudo que é muito certinho, né, a animação linear, a curva simétrica, isso geralmente não se repete na natureza. Tem muitas outras forças em conjunto que geram um ambiente muito mais caótico. Então, uma curva assimétrica, ela tende a parecer muito mais natural, muito menos robótica para a gente. Então dá para ver, se vocês colocarem a mão na frente de uma das bolinhas e olharem, a verdinha ela parece um pouco mais real do que a azul. Vou fazer esse experimento e ver. Parece que a azul ela é um pouco robotizada ainda. Mas isso importante, a curva de easing ser assimétrica, tá? Não precisa todo mundo, toda hora. A gente vai falar um pouquinho de design system, de fazer isso uma vez e aproveitar dali para frente, mas não precisa toda hora ficar pensando nisso. Mas é importante, quando for fazer essa definição, quando você olhar para uma animação e falar, nossa, está meio robótico, olha a curva de easing e olha se ela está muito simétrica, se não dá para fazer uma coisa um pouco mais assimétrica, tá? Passando para o slide 24 agora. Eu trouxe uns exemplinhos do que a gente conversou. Né? Então, lembra que eu falei do menu, que ele podia aparecer? Então, o que a gente está usando aqui? A gente está usando uma curva em que ele parte de uma posição de velocidade, ou seja, como se no pensamento, né, no nosso cérebro, que ele está interpretando aqui isso eu não estou vendo, não está no meu plano de visão. Então, ele acelerou em algum lugar que eu não vi, ele entra rápido e freia. Só que na prática, o que a gente está implementando é uma curva que ele só entra com uma velocidade x, ele parte, por exemplo, de velocidade x e desacelera até zero. Tá? Então, no caso do menu é isso. E aí a gente pode usar uma curva, tem uma curva de ease in out, mas se vocês olharem no canto inferior, no canto superior esquerdo, a parte da aceleração dessa curva é muito mais rápida. Então tem até uma questão de aceleração ali, mas ela é bem mais rápida para dar essa sensação de movimento. Tá? Então isso é easy, para estar na cabeça de vocês que tá no slide 24 agora, né? Vou passar para o slide 25, a gente fechou essa parte de easy, mas para estar na cabeça, essa é a parte importante que você tem que entender quando a gente for falar de curva de easing, de duração, da animação tá mecânica. Sempre que esse material tá para vocês, tá aberto. Se vocês sentirem isso, sentiu que não tá legal, tá estranho, dá uma olhadinha nas curvas de easing, dá uma mexida com elas, dá uma brincada. Tem uma chance boa de ter um problema ali. Tá? E aí a gente vai falar de uma outra parte importante, porque até agora a curva de easing eu não falei nada eu falei tudo em termos relativos, né? Tem uma distância x e uma velocidade y. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de coisas específicas. Então, a animação, no slide 26 agora, acho que é melhor continuar lá. Eu vou falando os slides para vocês. Tem bastante exemplo. Quando for para voltar aqui para a apresentação, eu falo. No slide 26 agora. A gente vai ver que a duração ideal de uma animação é entre 200 e 500 milissegundos. Eu vou dar alguns exemplos de por que essas pontas são boas, tá? O máximo do máximo. E aí tem eu coloquei o link aí para um estudo que fala do porquê disso, foi um estudo científico que embasa dizendo o porquê são 200 e 500 milissegundos. E o máximo do máximo é 1 segundo. Tá? Qualquer coisa que demore mais que 1 segundo é um problema, não deveria estar acontecendo, a não ser que tenha uma razão muito clara para aquilo. E óbvio que a gente está falando
uma animação de carregamento, por exemplo, vai durar mais de 1 segundo, uma coisa que repete. A gente está falando de uma animação de um item que está numa curva de easing, está entrando ou saindo, uma coisa nesse sentido. Tá? Uma animação lenta, ela geralmente traz a percepção de que algo está travado. Ou que eu fico esperando a animação terminar. Então, não sei se já usaram alguns aplicativos, ou numa versão muito inicial, o Goodreads era um aplicativo que sofria desse mal. Você apertava o ícone de busca, a animação de busca, parecia que demorava uns 10 anos para a caixa de busca chegar no lugar certo e você poder começar a digitar. Quando, na verdade, eu só queria começar a digitar. Então, aqui a gente não está falando entre 200 e 500 milissegundos para uma curva de easing. A gente está falando de 200 e 500 milissegundos para todas as animações da tela estarem completas. Qualquer ação que eu tomar, ela tem que estar, a resposta tem que estar pronta, a animação tem que completar inteiro o ciclo em até meio segundo. Em casos extremos, em que a gente tem alguma razão muito clara, tipo, eu estou mostrando uma coisa complexa, uma coisa nova, o máximo do máximo é 1 segundo. Tá? A gente vai falar um pouquinho também de como basear isso no tamanho e na distância percorrida. Então, se vocês olharem para cá, para as primeiras duas caixinhas, 100 e 200 milissegundos, a gente fala em coisas muito simples, como você colocar um hover e o estado sair, por exemplo, de um botão normal para um botão com uma sombra. Isso deve demorar, ou quando você desabilita alguma coisa e aquilo fica com uma opacidade de 50%. Quando você coloca o mouse sobre um item, ele aumenta de tamanho. Essas animações, elas não devem durar mais que 200 milissegundos, tá? Elas têm que ser super rápidas, geralmente porque é uma coisa que você está interagindo no momento tão rápido. Outras animações, como por exemplo, a gente vai falar de uma reorganização de lista, ou para dar uma sensação de hierarquia, ou quando você troca entre duas telas diferentes, por exemplo, nesse caso, vale a pena investir um pouco mais de tempo. Isso é uma ciência exata, tem como você falar, esse tipo de animação tem que demorar esse tanto. Não, a gente tem essas duas, esse mínimo e máximo. Então, se tiver além de 500 segundos, tem pesquisas que comprovam que isso é ruim para a experiência, e abaixo de 100 é difícil de perceber o que está acontecendo. Mas entre isso, são todas regras empíricas. Vocês vão ter que colocar, testar, e aí é que a gente vai falar de documentação em handoff mais para frente, mas é importante documentar para usar sempre. Porque como é uma coisa que é uma decisão que você vai ter que tomar caso a caso, se não tiver documentado, pode ser que o mesmo botão demore 100 milissegundos num canto para animar e 200 no outro. E isso gera uma sensação de inconsistência. Então, tomar a decisão, como a gente falou lá no Design System, é tomar a decisão e tomar uma vez só e reutilizar essa decisão sempre que possível. Tá? Então, vocês já devem ter passado por isso. Acho que tem um aplicativo que carrega as coisas ali devagar, né? Então, uma coisa importante para entender é que quando você for... A gente vai falar um pouquinho de coreografar as animações, mas nesse exemplo aqui tem as duas coisas acontecendo, né? Tô dando exemplo de velocidade e de coreografia, mas aqui vocês colocarem a mão na frente da tela de novo, tá? Perceber que o da esquerda parece muito ok, e acho que ainda até dá para deixar um pouquinho mais rápido, e o da direita, você consegue pensar à frente do que a interface está fazendo, e isso é ruim, tá? Ele tá passando, uns 700 milissegundos ali, quase 1 segundo para terminar. Tá? E aí, tem outro exemplo que é uma transição de tela aqui. A gente falou um pouquinho de coreografia, de como na tela da direita, o grande problema aqui é a coreografia. Se vocês olharem, a primeira animação nem demora tanto, mas várias coisas demoram uma depois da outra, tem meio que uma sequenciazinha que nós podemos ser coordenadas muito melhor para acontecer. Mas no fim das contas, a sensação que fica o da esquerda tudo bem, e da direita, nossa, alguma coisa está travando aqui. Você até fica se perguntando se é o seu hardware que não está aguentando aquela animação em velocidade suficiente. Tá, está no slide 29 agora. Eu esqueci de mandar a duração. Vamos para o slide 30 agora. Outra coisa importante de pensar no slide 30 aqui é que tem que pensar, na hora de você decidir a duração, é importante pensar no tamanho do objeto e na distância. Então, um objeto que se move linearmente por pouco, então aqui no exemplo, eu vou até passar para o slide 31, que eu travei esse frame para a gente poder olhar. Aqui dá para ver que a gente olha, por exemplo, o exemplo 1 e o exemplo 2. O exemplo 1, ele percorreu 4 vezes mais a distância, só que ele não é nem o dobro do tempo. Se voltarem no slide 30 para olhar, vocês vão ver que não parece nada demais, mas se você faz uma animação que tem esse tempo 4 vezes maior, uma distância 4 vezes maior, ela parece muito devagar, porque ela ia exceder 500 milissegundos. Então, nesse caso, a ideia a gente ficou no limite de 500 milissegundos, mesmo que a distância fosse 4 vezes maior, precisa ser proporcional nesse caso. Se a distância é maior, você pode acelerar esse movimento. Tá? E no exemplo 2 para o 3,
a gente move os objetos à mesma distância. Só que um deles tem, o exemplo 3, ele tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente está tanto movimentando quanto aumentando. Então, a gente está percorrendo uma distância e aumentando o tamanho do objeto. Nesse caso, o nosso cérebro precisa de mais tempo para entender o que está acontecendo. Então, ele usa mais ou menos 50% a mais de tempo do que a animação de cima usa. Por quê? A gente está fazendo essas duas coisas. Então, de novo, tem uma regra para isso? Não tem uma regra específica. A gente tem esses parâmetros para olhar. A gente tem lá 100 a 500 milissegundos e tem essas coisas para prestar atenção, de que se a gente está fazendo a mesma animação e numa delas está mudando o tamanho ou a distância é maior, a gente tem que repensar os parâmetros para ver se a gente não está deixando nenhuma dessas duas regras escapar. Tá? E aí, no slide 32 agora, tem uma outra consideração que é o tamanho da tela. Então, lembra que a gente falou lá da distância que você está percorrendo? Quando a gente fala de um relógio, a distância em pixels que você percorre para trocar de uma página para outra, quando você está passando a mão no relógio ali, ela é muito menor do que você faça num tablet. Então, isso quer dizer que, consequentemente, o tempo precisa ser mais rápido no tablet. Mas não quer dizer também que ele precisa corresponder exatamente. Você vê que a passagem se vocês olharem com atenção, dá para ver que a passagem de página no tablet, ela chega um pouquinho depois do que ela chega no relógio, porque é uma tela muito maior. Tudo bem, ela não excedeu a regra dos 500 milissegundos. Mas comparativamente, ela é muito mais rápida. Você está andando muito mais... Se você tivesse uma velocidade pixels por segundo, o pixels por segundo do tablet é muito maior que o do relógio. Tá? E aí o exemplo clássico disso, que também vocês devem ter encontrado em algum lugar, é que uma animação no desktop, ela precisa ser muito, mas muito mais rápida que uma animação no mobile, porque você tem muito mais tela para andar com a animação que você quer fazer. Então, nesse caso, precisa ficar muito atento. Estou no slide 33 mostrando. Nesse caso, você precisa ficar muito mais atento para falar, beleza, estou andando muito mais espaço, preciso de muito mais tempo para fazer isso acontecer. Tá. Vamos para o ponto 4 agora, coreografia, slide 35. E o que é a coreografia? A coreografia é quando a gente precisa animar mais de uma coisa. Então, se você está reordenando um item numa lista, por exemplo, ele foi da primeira para a segunda posição, você colocou um item novo acima. Você basicamente tem duas coisas animando, né? Você tem a lista toda, então, sei lá, uns 4 ou 5 itens que já estavam indo todos para baixo juntos, e o item novo entrando. Aí não é muito complexo. Mas você pode chegar no exemplo que eu mostrei um pouquinho atrás e mostrar de novo agora, numa questão que você está trocando uma tela inteira. Então você está indo de uma tela para outra e tem um monte de animação acontecendo ao mesmo tempo. Nesse caso, é muito importante coreografar e pensar no que esses objetos estão fazendo em relação ao outro. Então você, por exemplo, abre uma tela nova que tem uma série de cards um embaixo do outro. Eles precisam se entender. Se você aparecer o primeiro, o segundo, o quarto e depois o terceiro, a animação toda está quebrada. Ela para de fazer sentido na cabeça de quem está usando. Tá? Então, a ideia aqui é criar essa coreografia para guiar a atenção do usuário de maneira fluida. Tem que fazer sentido, tem que parecer que pertence ao mundo real. Então, aqui na esquerda tem um exemplo dessa lista carregando de maneira linear, né? Então, ela carrega uma depois da outra. O segundo exemplo é onde você tem uma quebra, então carrega o primeiro, o segundo, o último, o penúltimo, e depois o antepenúltimo. Então é estranho. E na última, onde eles todos aparecem do nada, né, ao mesmo tempo. Então, a animação da esquerda é melhor por quê? Porque ela coreografa a minha visão enquanto usuário para entender que isso é uma lista e ela faz sentido de cima para baixo. Tá? Então pode ser que, em algum caso, por exemplo, ela faça sentido de baixo para cima. Nesse caso, tem que mudar a ordem da animação. Tá? Mas é importante que esses itens se comportem de uma maneira que faça sentido. Outro, e esse aqui é muito comum, é bem comum na real. Quando a gente está fazendo a animação de um grid, é importante que a direção não seja esse zigue-zague, não é linha a linha, mas ela é feita de maneira matricial. Então você coloca o primeiro item, que é o do topo da esquerda, né? Para nós que somos ocidentais, para os orientais, tem até uma questão cultural, que é da direita para a esquerda. E aí você vai colocando sempre como se fosse um L. Né? Você vai colocando não só numa diagonal, não só os itens que estão à minha direita, mas os itens que estão abaixo também. Tá? Então a animação da direita ela quebra algumas regras, né? Ela vai bem além dos 500 milissegundos e ela tem esse zigue-zague que eu tenho que fazer com o olho. Então, cada item individualmente é tão rápido que é difícil meu olho acompanhar o que está acontecendo, fica confuso. E ele gera essa fadiga de ter que ficar indo e voltando. O meu gaze vai toda hora para a esquerda, para a direita, como se fosse uma máquina de escrever.
E quando a gente faz isso em matriz, como está na esquerda diagonalmente, não tem esse problema. Tá. E a gente passa para o último tópico de animação de interface que eu queria trazer para vocês, agora no slide 38 e 39, que é a interação subordinada. E esse talvez seja um dos que podem ser um dos primeiros que vocês vão atacar, porque ele geralmente é uma coisa que é bem fácil, por exemplo, no iFood, que é bem fácil de fazer, que é a gente está mudando agora a listagem do aplicativo para aquela foto da capa ali, talvez tenha um pouco mais de destaque, tá? A gente estava experimentando um pouco com isso, e é quando você tem um elemento de uma página, por exemplo, que vai se transportar para outra página, para outro contexto, e ele ajuda o usuário a entender o que aconteceu. Então, qual item da lista eu cliquei e por quê? E aqui, a grande chave para essa interação subordinada é que tem que ter um item que é o item pai. Então, é o item que vai guiar tudo que está acontecendo dali para frente. E o resto tem que seguir e ser muito mais sutil. Tá? Então, um exemplo bom é esse. A gente tem ali, como se fosse a foto, né? Ela que está me ajudando a entender tudo que está acontecendo, que eu estou abrindo esse item específico na próxima tela. Só que se vocês colocarem a mão na frente, nessa primeira passada, fica mais fácil de entender o que é que está acontecendo. Parece que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tudo se movimenta. E o problema disso é que é difícil para o nosso olho acompanhar. Então, o que é mais fácil, tanto para implementar, quanto para o nosso olho entender? É a gente escolher um item, nesse caso aqui, a foto, e ela ser a guia dessa interação. Todo o resto está subordinado a isso. Então, na real, no slide 40 que a gente está agora, para essa imagem, a gente está vendo que todo o resto faz só um fade. Ele não tem nenhuma movimentação. Mesmo que esses elementos estivessem presentes na página anterior, eles não precisam necessariamente se movimentar. A gente movimenta um elemento pai, que é o que o nosso olho consegue acompanhar com facilidade. A gente tem uma coisa só para se fixar. E o resto, a gente só faz um fade e fala, beleza, tá aqui. O nosso objetivo aqui que era a pessoa entender que ela está indo de uma tela para outra e que eu estou levando esse conteúdo, que é a mesma coisa, foi atingido. Todo o resto fica subordinado a isso. Tá? E aí tem algumas diquinhas de como fazer isso. Então a primeira delas no slide 41 agora. Se você está aumentando um slide, olha, se você está aumentando um objeto que vai manter o mesmo tamanho, essa animação tem que ser feita ela tem que percorrer um caminho linear, tá? Porque senão ela fica com parece que ela meio que ia sair da tela, é um negócio estranho. Então ela percorre esse caminho linear. A regra muda quando a gente fala de um objeto que muda de tamanho. Então aqui ele era um quadrado e virou um retângulo maior na outra tela. Qual que deve ser o trajeto dele aqui? O trajeto deve ser um arco. E aqui, por que é um arco de cima para baixo e não da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, por exemplo? Porque no caso teria que ser da esquerda para a direita, porque está na esquerda o elemento. Essa linha, ela deve seguir o fluxo da página. Então, se ela é uma lista de cima para baixo, ela deve seguir um arco de cima para baixo, da esquerda para a direita, porque a gente está no ocidente, se fosse no oriente, provavelmente da direita para a esquerda. Tá? Se fosse, por exemplo, uma lista horizontal que eu estou olhando, aí o arco teria que inverter. Teria que ser da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tá? Ou de a posição relativa que ele tivesse na página. Bom. Agora no slide 44, quando a gente está falando de movimentação de objeto, o que acontece aqui é que a gente tem que fazer como se essas coisas realmente existissem no mundo real. E não faz sentido, como você vê na direita, e isso é muito comum quando o pessoal usa aquelas bibliotecas de JavaScript para animar as coisas e meio que usa o padrão que está lá, é que as coisas meio que passam uma por cima da outra, uma por baixo da outra, e isso dá essa sensação de que não sei se no mundo real isso aconteceria, as coisas passavam por baixo, é meio estranho. Então, tem que imaginar esses objetos como se eles tivessem colisão entre eles, não podem passar um por dentro do outro, né? Eles estão num plano bidimensional e é difícil eles se colidirem. Então, aí vem a diquinha até da próxima, que se a gente precisar de usar colisão para não pirar muito na animação da tela, por exemplo, uma boa é você eleva ele para um plano superior e fala, olha, ele não está passando por dentro de nada, ele está subindo para um plano superior, e aí você passa ele por cima do resto das coisas. Geralmente você está manipulando ou com o mouse ou com o dedo. Tá? Beleza? Essa era a parte pesada de hoje, gente. Como é que estamos? Estamos bem? A gente tá aí, passou pelos de 44, 45 agora. Estamos bem?
Sim, eu tô Tudo bem, achando. cara. Eu já conheci um pouco do assunto. Miguel não vale, né? Já tá iniciado no assunto já. Eu tô O resto aí achando tá ótimo, tranquilo? cara, também, assim, eu tinha um vago conhecimento, né, bem por cima, e ver nessa profundidade tá sendo bem legal. Aham. Boa, muito bom. Bom, então, se tiverem dúvidas aí, podem ir mandando no chat ou segurar para o final para a gente voltar. Até podemos voltar para discutir algum tópico específico, tá? Mas essa era a parte mais puxada. Beleza. Vamos falar um pouquinho de Protopy e After Effects. Eu sei que alguns de vocês usam Protopy, acho que vocês deram esse spoiler na última aula, né? Mas eu queria trazer para vocês, sempre que eu vejo esse vídeo aqui, eu fico impressionado com o potencial da ferramenta, assim, com tanto de coisa que dá para fazer. Não sei se chegaram a ver isso. Isso foi feito com o Protopy. E pelo próprio pessoal do Protopy, né, para mostrar a ferramenta, claro. Mas eles fizeram um projeto de como é que eles prototipariam um carro autônomo. Você prototipa a interface. Isso que tudo está rodando no Protopy, tá? Eles conectam esse é o volante do PlayStation, né? Se você jogar jogo de corrida no PlayStation, eles conectam isso na USB do computador e por lá eles conseguem configurar para tocar música, para os botões do controle gerarem alguma interação na tela. Então, isso é para mostrar que o Protopy, é por isso que eu gosto tanto dessa ferramenta. Assim. Primeiro que ela é flexível pra caramba, tem uma versão, você pode subir as coisas na cloud, ela tem meio que o Figma das ferramentas de microinteração ali. E segundo que ela tem um poder praticamente ilimitado. Não sei se eu consegui pensar em algum protótipo que não daria para fazer no Protopy. Então você vê que ele está controlando ali até as músicas que estão passando ou não. É óbvio que quanto mais você chega nessa complexidade do Protopy, mais difícil vai ficando fazer. Ainda tem uma terceira tela que ele está usando para gerar situações externas possíveis a partir disso, né? Isso aqui era muito mais para... Isso aqui, assim, dá para ir na lua com o Protopy. Assim. É muito legal. É por isso que eu acho que é a ferramenta que vale a pena investir tempo. Se eu fosse investir tempo hoje em alguma ferramenta de microinteração e de prototipação mais complexa, provavelmente seria essa. Tá? E aí tem até um pouquinho que eu vou falar de variável, que dá até para colocar o nome de quem está ligando, né? Aquele call from David. Ele colocou o David aqui na direita. Então é ferramenta realmente impressionante, dá para fazer muita coisa. Então, só complementando uma experiência que eu tive com o Protopy num trabalho antigo, eu e os desenvolvedores, a gente chegava até a falar que se lançasse o Protopy ia ser mais fácil do que de tão perfeito que ele ficava, né? Ia funcionar até melhor que o próprio aplicativo. Sim. Eu acho um problema quando mostra essas coisas maravilhosas para o cliente, sabe? Ele acha que está pronto para lançar. Você fala, não, tem que acalmar gente, a emoção, calma. né? E depois não fica assim, né, Bruno? Depois na vida real, não fica igual estava lá no protótipo também. Esse é um ponto complicado mesmo, realmente. A gente vai falar um pouquinho mais a parte de handoff ali, de documentação, mas essa é uma dor, não é de vocês não estão sozinhos, tá? E a gente tem a mesma dor no iFood. É da vida, né? É uma dor eterna de desenvolvimento e design ali. Tem essa ponte que a gente às vezes dá uma tropeçada na hora de cruzar. Mas acho que importante deixar claro que assim, por que esse exemplo aqui, é óbvio que ele é um showcase, né? Então o pessoal foi talvez além da conta ali para fazer um protótipo incrível. Mas o que é importante deixar claro ali é que tem alguns cenários, quando a gente fala, por exemplo, daquele cenário muito específico, que é desenvolvimento de interface para carro, tem tanta incerteza e tanta coisa que, nesse caso, vale a pena se desenvolver um protótipo super complexo ali. Para as microinterações, eu acho que vai ficar muito mais limitado a vocês conseguirem usar isso como uma ferramenta. Eu acho que é meio uma questão de... Não sei se fizeram escultura já. Eu não sei se eu contei para vocês. Eu sou formado em artes. Eu fiz artes visuais aqui na PUC de Campinas, com ênfase em design. Essa é a minha formação. Então, eu tive uma aula de escultura. E a escultura me ajudou a entender que, nesse processo de você sair de um bloco de argila para uma escultura, você não vai direto para o olho. Você não entra direto ao fazer o olho esquerdo. Não, você vai criando... Primeiro você cria uma forma da cabeça, depois você define o queixo, as orelhas, a cabeça, onde fica o nariz, vai passo a passo. Então, o Protopy para microinteração, eu acho que você já parte do Figma, que acho que é meio que a forma da cabeça feita ali, só que ainda tem muita indefinição. Você fala, putz, eu vou fazer uma animação com 200 ou 300 milissegundos. Eu vou fazer isso pulsar ou isso movimentar da esquerda para a direita. Então, o Protopy, acho que por ele ser uma ferramenta tão fácil de usar também, ele te ajuda a experimentar com essas coisas. Então, acho que esse
para a microinteração especificamente, o grande benefício do ProtoPie. Ele é muito fácil de usar e te ajudar a experimentar. Tá? Eu vou dar umas diquinhas aqui de como usar ele. Eu acho que a primeira coisa é, daqui para frente, se tudo der certo, as microinterações vão fazer uma parte muito mais integrante do trabalho de vocês. Então, é importante que esses arquivos sejam organizados. Geralmente, quando a gente começa, e parece, eu sei, às vezes parece besteira falar isso assim, mas eu vou dar um exemplo do trabalho que eu estava há 7 anos atrás. Eu usava uma outra ferramenta, não tinha ProtoPie, era o Assure. Alguns de vocês devem ter passado pelo Assure RP aí. E a gente começou a usar para prototipar umas coisas mais complexas. A gente tinha que fazer uns fluxos mais complexos para uma telecom lá da Inglaterra, uma consultoria que eu trabalhava. E a gente tinha que fazer uns fluxos super complexos e tal. E a gente começou a fazer no Assure, porque funcionava super bem e foi dando super certo. Uma ferramenta de comunicação animal com o cliente para o desenvolvimento, que era lá na Inglaterra. Então, a gente não estava nem mesmo time zone. Às vezes, meio que o protótipo falava por si só. Isso era muito bom. Só que a gente demorou um pouco para entender que a gente precisaria usar o mesmo arquivo, sei lá, daqui um mês, para fazer uma iteração naquilo. E quando a gente abriu o arquivo, se abrir o arquivo de outra pessoa, ferrou, você não vai entender nada. Se você abre o seu, às vezes você não entende nada. Então era uma ferramenta nova, uma ferramenta que quebrava um pouco o paradigma que a gente tinha de usar o Sketch, por exemplo, que era camada, grupo, artboard, era uma coisa mais fácil, quebrava um pouco. Então a gente precisava se organizar melhor no arquivo. Então aqui, o importante criem padrões. Vocês vão, no começo, tudo bem ser um pouco desorganizados, vocês estão aprendendo a usar essa ferramenta no dia a dia. Uma vez que vocês entenderam, a gente vai falar um pouquinho amanhã sobre documentação disso, criem padrões para documentar isso, tá? E usem esses padrões. E aí, outra coisa importante esses arquivos, o ProtoPie, por exemplo, se vocês comprarem a versão básica dele, esses arquivos ficam na máquina, se comprarem a licença pessoal. Não é uma boa ideia, tá? Porque o jeito de sincronizar isso estando na máquina, sei lá, é no Dropbox, no Google Drive. O problema é que esses serviços, eles geralmente usam um arquivo binário. Então, ele não sabe a diferença entre se a pessoa A e a pessoa B abrem. As duas são com o aberto na máquina. A pessoa A mexe, salva, tá salvo. Assim que a pessoa B, ela estava com o arquivo aberto já, enquanto a pessoa A salvou. Quando ela terminar de mexer e salvar, isso vai sobrescrever todo o trabalho da pessoa A. Então, existem duas opções. Não usar a versão pessoal, ou vocês têm que criar muito compartimentalizado cada microinteração no arquivo e se combinar para um não usar em cima do outro. Minha sugestão se fizer sentido, usem o plano que dá armazenagem na nuvem para o ProtoPie. É muito melhor, tá? Vocês vão ter muito menos problemas, esse tipo de coisa. E mesmo se acabar escrevendo, tem histórico, você volta, acha bonitinho e tal, e resolve. Tá? E aí eu vou trazer umas features aqui até para a gente conversar um pouquinho de organização, que é importação do Figma. Como eu falei, vocês vão importar meio que na metáfora da escultura, vocês vão importar a cabeça meio que pronta. Vão faltar os detalhes da cabeça. Então, use essa importação para vantagem de vocês. Trabalhem com as cenas, que como se fossem os artboards do Figma, tá? Mas é um pouco diferente, claro. Usem os componentes, e se vocês forem usar bastante algumas coisas, por exemplo, o botão provavelmente vai ser sempre o mesmo. O cabeçalho vai ser o mesmo. Criem bibliotecas na nuvem do time e compartilhem elas para usar sempre as mesmas, tá? Então, a importação do Figma. É um pluginzinho que você instala no Figma para exportar do Figma para o ProtoPie, né? Então, você pode exportar cada artboard específico como uma cena do ProtoPie, ou você pode exportar itens específicos para você usar numa cena para você criar um componente. Tá? Qual que é o problema aqui? Se você exportar uma cena, por exemplo, vamos imaginar que você tem um artboard cheio de botões. E no ProtoPie, você já tem botões criados como componentes. Se você exportar a cena inteira, ele vai colocar os botões como se fossem objetos novos, diferentes. Ele não vai reconhecer aquele botão, na verdade, ele nem tem como fazer isso, né? Acho que não é uma deficiência da ferramenta, pelo contrário. Ele não vai reconhecer que aquele botão específico é um botão da sua biblioteca de componentes. Tá? Então, acho que esse é o único ponto para ficar de olho. Nas primeiras, talvez funcione muito bem se meio que importar tudo e mandar ver. Dali para frente, às vezes, você vai ter que reconstruir algumas coisas no ProtoPie. Tá? Organizem as coisas em cenas. Então, como eu falei, a cena é como se fosse a contrapartida do ProtoPie para os artboards do Figma. Tá? Então é importante organizar tudo bonitinho em cena. Vocês vão cair no velho dilema de como é que a gente organiza esses arquivos, que é uma coisa que vocês devem cair no Figma também, né? A gente organiza por feature, por time,
não tem regra certa também, é o que funciona, o que faz mais sentido para vocês, mas acho que o ideal aqui é, se definirem uma regra para os arquivos do Figma, tentem ao máximo usar a mesma regra para os arquivos do ProtoPie e de outras ferramentas que vocês tiverem. Então, vocês estão dividindo por feature, então, a home tem um arquivo só do Figma, então faça um arquivo só do prototype, do ProtoPie. O carrinho tem um arquivo só no Figma, faça um arquivo só no ProtoPie. Vou até falar depois de como linkar essas coisas e tal, para ajudar a dar um pouco mais de contexto nisso, mas organizem direitinho e sigam o mesmo padrão. Tá. Componentes. Como eu falei, e aqui, quando vocês tiverem um time de Design Ops, eu digo quando, porque eu acho que vai virar uma necessidade tão grande daqui para frente que a gente vai precisar em todos os lugares, é difícil um lugar que não vai ter, acho que é uma questão de quando daqui para frente. Esse é mais um lugar que eles precisam, que o time de Design Ops precisa manter quando a gente fala de Design System. Então, se o Design System, a gente troca o botão lá, por exemplo, ele tem que ser refletido no Figma, e aí esse aqui é mais um lugar para ele ser refletido, no ProtoPie. Então aqui eu estou mostrando Local Components, mas na verdade deveria ser esse Team Libraries aqui, tá? Que são quando você assina o plano de time, todo mundo que está na mesma instância tem acesso a essas bibliotecas. Então você deveria ter uma biblioteca padrão lá, que, sei lá, nome do Design System de vocês. E aí vocês usam de lá essas coisas, porque aí vocês podem, inclusive, ter os benefícios de Design System que a gente já conversou, que é atualizou no lugar, você atualiza em tudo, você não precisa ficar redesenhando os componentes, você só puxa eles e tal, mas usem isso, tá? Então façam os componentes, não fiquem copiando e colando os objetos individualmente e criem as bibliotecas de time. Tá? Não deixem como pessoais ou como para cada projeto. Quanto mais vocês puderem fazer isso, mais vocês vão agradecer, vocês do futuro vão agradecer vocês de hoje, por estar facilitando muito a manutenção. Tá? Segundo, personalização. Isso não se aplica a tudo, tá? Isso se aplica a alguns casos. Em quais casos se aplica? Se aplica geralmente quando a gente tem dado ou interfaces que são um pouco mais pessoais ou que o fator pessoal importa muito. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo do iFood. Quando a gente fala, por exemplo, de tempo de preparo para o restaurante, a gente está prototipando para ele um gestor de pedidos que vai ajudar ele a entender quando ele tem que começar a preparar um pedido, quando o entregador está chegando para retirar esse pedido. Não adianta a gente levar um protótipo para ele, primeiro, que essas coisas funcionem meio que, olha, agora você clica aqui, mas na verdade isso vai acontecer quando o motoqueiro estiver chegando. Esquece, você não está testando nada, você está testando se ele sabe clicar, se ele sabe usar seu protótipo, então você vai saber usar o seu produto. Então é nesse caso que uma ferramenta como o ProtoPie entra. E aí a nossa microinteração ali é esse slider para o restaurante entender quando que o entregador está chegando para retirar um pedido, por exemplo. E aí a gente precisa personalizar esse tempo. Então pode ser que para um restaurante específico ele lide com 20 pedidos ao mesmo tempo. E para outro ele lida com 3. Não adianta a gente pegar o caso de 3 e levar para o de 20 e testar, porque é uma coisa. E se a gente levar o caso de 20 pedidos ao mesmo tempo, para um restaurante que tem 3 é outra. Então é importante personalizar isso. Tá? Aqui vai exigir um pouquinho mais de conhecimento de programação. Então pode ser que no começo pareça assustador, mas que nem eu falei na aula de Design System. Isso aqui é muito mais fácil do que vocês imaginam. Se eu conseguir fazer, eu sou de humanas pra caramba, assim. Se eu conseguir fazer, vocês vão conseguir também. Tá? Não se assustem com isso. Tá? E aí a dica aqui é, usem variáveis para essas coisas. Então, por exemplo, vocês podem personalizar o número de itens na tela, ou um tempo específico, você pode usar 1 minuto para outro, 10 segundos para um. Ou vocês podem, por exemplo, se é importante você falar Oi João da Silva, ou colocar o nome do negócio, o nome da conta para a pessoa nesse protótipo, vocês podem usar isso aí nesse trigger de start, aqui lá no ProtoPie, vocês podem configurar nesse trigger de start para mudar todos os textos, porque aí fica no lugar só, fica fácil de dar manutenção, para mudar todos os textos que vocês têm. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um teste D mais o valor da variável 1, e é isso que nessa caixa de texto vai ficar. Tá? Então aqui, acho que nem a Flávia falou, está cada vez mais próximo de um produto. O Bruno falou também assim, se bobear, dá para deployar isso aqui em produção. Vai ficando mais complexo e aí tem que fazer aquele peso de investimento de tempo e valor trazido, né? Se para você não é tão importante o nome, deixa fulana da Silva, tá ótimo. Se para você o nome é uma coisa importante ou o tempo, tal, coloca um carinho, personaliza isso, transforma em variável e ajuda a melhorar o teste desse protótipo no mundo real. Tá? E por último, interações de voz. Que eu acho que é uma coisa que o ProtoPie não sei se tem outra ferramenta que te deixa fazer isso. É meio assustador, inclusive. Então, pode ser que vocês tenham passado por isso agora, de demanda de interação de voz, de prototipar essas coisas e tal.
E é importante que isso às vezes é uma microinteração do tipo, eu quero fazer uma busca por voz em vez de digitar, porque eu estou no celular, é mais fácil fazer uma busca por voz. Você precisa prototipar e ver se isso realmente é válido, né? Às vezes a área de negócio, de produto, vem e fala, olha, eu queria fazer uma busca por voz. Tá bom, deixa eu prototipar isso, ver se essa microinteração faz sentido. Se ela fizer, a gente vai em frente. A gente vai entender quais são os critérios de sucesso, que métricas ela impacta e vai em frente. Eu trouxe um videozinho também de que é meio assustador, assim. Tem um link para vocês verem, tá no slide 60, se quiserem ver com som, mas a pessoa está falando com o Protopie. E o Protopie, ele entende, tem em português, também tem 52 línguas lá. Ele entende o que você está falando e ele consegue, óbvio que não tem nada de inteligência artificial por trás aqui, mas você consegue criar uns fluxos simples baseado no que está acontecendo ali para prototipar isso. Então, acho que, não sei se tem outra ferramenta que designer seja amigável para designers ter para fazer isso. Acho que o Protopie é uma das únicas. E eu não estou ganhando nada do Protopie, tá, gente? Se vocês assinarem o Protopie, eu não ganho um centavo. Então é só porque eu gosto muito mesmo. E aí, por último, que acho que foi um dos pontos, eu não lembro quem, mas alguém levantou na última aula que, tô usando After Effects junto com o Lottie. E eu acho que esse talvez seja um dos usos que o After Effects tem hoje. Então, quando você faz uma animação autocontida, o que é uma animação autocontida? Por exemplo, você tem uma tela de loading que tem uma animaçãozinha que fica lá, ou alguma coisa nesse sentido que ela é cíclica e que ela aparece e desaparece, ela não é uma movimentação, uma coisa mais complexa na interface, ainda faz sentido usar uma ferramenta como o After Effects, tá? Se ela estiver disponível para vocês. Se vocês fossem contratar uma ferramenta nova, eu acho o After Effects, ele é um pouco... Se você já tem familiaridade com ele, esquece isso que eu estou falando. Mas se você nunca usou e precisa fazer uma animação de loading, por exemplo, ele pode ser um pouco desafiador no começo. Porque ele não é feito para isso, né? Ele é feito para fazer efeito de CGI ali para filme, né? Para vídeo. Então a gente meio que dá uma hackeada ali para usar. E porque, por conta disso, a interface é muito mais parecida com interfaces de editor de vídeo. Então você tem que aprender uns paradigmas novos ali, da timeline, de como funciona, como é que você corta, o que são as tracks e tal. Às vezes pode parecer um pouco... Não tem, por exemplo... Não é que não tem, né? Tem, mas é diferente do que a gente está acostumado. Camadas onde estão as coisas ali. Meio que são itens na timeline. Então, às vezes pode ser um pouco difícil de se acostumar. Se vocês não tiverem familiaridade, estiverem buscando um software para fazer isso, eu até sugiro para vocês o Flow. Ele é muito mais amigável, ele parece muito mais com o Figma, o Sketch, meio que misturado ali ele é quase um Flash. E você pode importar do Figma, tem várias coisas legais, e ele faz a mesma coisa que o After Effects faz, que é fazer essas animações autocontidas, por exemplo, né? Essa aqui é um exemplo. E eu acho que aí a grande questão do que era legal de usar After Effects é que ele exporta para o Lottie. Na verdade, ele usa um plugin chamado Body Moving que exporta para JSON a animação, né? Aí você consegue aplicá-la muito fácil. Você meio que exporta ali e aquilo vai funcionar um para um do que você exportou na aplicação. E é exatamente o que o Flow faz. O Flow tem, inclusive, outras maneiras de exportar que o After Effects não tem, que são muito boas. Mas acho que a principal delas, que é a mais comum hoje, é o Lottie, que é essa biblioteca aqui. Então, se quiserem olhar a animaçãozinha, está no slide 65 da apresentação. Mas essa animaçãozinha aqui mais autocontida, que pode ser uma tela de loading, que pode ser... Até quando a gente fala de branding, né? A gente comentou de como a animação pode servir para fazer o branding de alguma coisa, de um produto. Acho que fica bem claro aqui de que esse talvez seja o lugar para fazer. Tá? Mas aí, se vocês não forem fazer uma coisa dessa, por exemplo, forem contratar um estúdio ou uma terceira, alguém especializado nesse tipo de coisa para fazer, eles provavelmente vão usar o After Effects. E aí é bom ter o Lottie, porque independente da ferramenta que vocês usem, seja o Flow, seja o After Effects, seja outra, se elas caem todas no mesmo output, que é esse JSON, tá show de bola. Entendeu? E vamos lá, vamos para a última parte, então. Documentação e handoff. Então eu queria conversar sobre 4 coisas com vocês aqui. Tá? E, pessoal, se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, vão me parando aí, tá? Tô continuando aqui porque ninguém tá falando nada, tô assumindo que tá indo bem. Queria falar de 4 coisas para vocês, então. A gente vai expandir amanhã nesse tópico, falar um pouco mais de documentação de maneira mais ampla, de handoff, ou de handover, né? Os nomes são a mesma coisa. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é fonte da verdade. Então, a gente está partindo de um lugar em que geralmente é um documento no Figma para feature específica. Agora a gente tem o Figma e o Protopie, ou Figma e outra, o Principal, né? Começa a complicar. Então é importante saber onde achar tudo isso. Segundo,
Como é que vocês tiram isso do ProtoPie e deixam isso claro na hora de exportar e explicar o que está acontecendo para o dev? Terceiro, como é que vocês garantem que isso não vai ser reimplementado e repensado toda vez, colocando no Design System? E quarto, como é que vocês podem fazer, e que são umas dicas, acho que, de novo, esse é o tipo de coisa que não tem certo e errado, é muito mais o que funciona, eu vou trazer algumas dicas de como é que vocês podem conversar com o pessoal de desenvolvimento para criar uns combinados que facilitam essa troca. Tá? Vamos lá, fonte da verdade. O que é isso aqui? A gente está ficando, quando você começa a adicionar esses níveis de qualidade e de complicação no design, começa a ficar complicado. A gente precisa de mais estrutura para documentar. Antes os arquivos no Figma e a busca do Figma resolviam, agora começa a ficar difícil. Então você precisa de uma fonte única da verdade. Você pode ter várias, tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Tá? Mas assim, no Figma, você vai ter lá, você precisa ter o link, nessa fonte da verdade precisa ter o link para o arquivo original do Figma, de onde os assets para o ProtoPie foram importados, por exemplo. O link para o ProtoPie, e aí se vocês estão naquela versão de time, vocês podem, é um link, porque vocês podem ter um player direto na web, por exemplo, para o desenvolvedor, que ele não precisa baixar o ProtoPie, ele pode acessar um link para dar play na animação, ele não consegue editar, é claro, mas ele dá play na animação. Terceiro, é uma feature do ProtoPie que chama Interaction Recipe, que é muito boa, mas vocês podem extrapolar isso para qualquer outro software que vocês estejam usando, tá? E gravar um vídeo explicando isso. O fluxograma da microinteração é bem importante. E deixar claro quais assets do Design System você está usando. Então, lembrando que é uma ferramenta nova para os devs também. Então, eles às vezes não sabem, eles sabem no Figma olhar quando um componente faz parte do Design System ou não, talvez não saibam aqui. Como eu falei lá no começo, exagera na comunicação e na documentação. Não peca pela falta, peca pelo excesso aqui. Vou deixar muito claro. Tá? E aqui eu estou dando um exemplo de como que a gente faz isso lá no iFood. Isso aqui é uma das telas que a gente está trabalhando. E aí eu vou até, essa parte de cima eu vou comentar até mais amanhã, mas me interessa mais essa parte do lado aqui agora, tá? E aí eu tive que tirar algumas informações aqui, substituir umas coisas e tal, para não... Isso aqui é uma coisa que está fazendo recente, peguei um exemplo recente lá. Mas lá no próprio Figma a gente gosta de deixar link para tudo. Então, até... A gente, no caso, lá não tem uma fonte da verdade. Né? A gente tem 2 que se linkam, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o legal é que no Figma, se eu quiser, dessa tela aqui, saber onde é que eu vou achar a microinteração específica de quando você contrata um serviço. Ela está aqui. Você vai conseguir abrir o link direto no ProtoPie Web para dar play e falar, beleza, é assim que funciona, então. Então, até para o próprio dev, o que ele precisa, na real, é um link. Todo o resto dali para frente ele consegue fazer. E essa é a outra fonte da verdade que eu ia falar. A gente usa bastante, eu vou falar isso mais em detalhe amanhã, tá? A gente usa bastante o Confluence, bastante texto para documentar, e aí a gente, no final, tem uma série de links lá para tudo que está rolando, tá? Então, meio que daqui do Figma a gente linka pro Confluence e do Confluence linka pro Figma. Então, essas são as nossas, entre aspas, 2 fontes da verdade. Segundo, que é importante aqui, exporte e explique. Aqui, é importante que vocês mandem as informações certas e sejam claras na hora de passar elas. Vou explicar. Então, você precisa passar 2 coisas quando você faz o handover. E eu acho que isso, na real, é de qualquer coisa de design. Né? A gente vai falar especificamente de quais são os assets aqui. Gente, dá um minutinho só, rapidinho. Desculpa, gente, resolvi um probleminha aqui. Tudo certo. Então, voltando. Estava falando aqui de documentação e handoff. Então, você passa 2 coisas, os assets e as explicações do que você fazer com esses assets. Tá? É uma coisa que a gente está mais acostumado a fazer com tela. Então, a gente passa um fluxo específico, uma tela específica e está muito tranquilo. Aqui, pode ser que vocês cheguem no mesmo nível de maturidade de passar esse tipo de coisa quando vocês falarem daqui, sei lá, 1 ano de microinteração. Talvez não precise gravar um vídeo, que nem eu vou dar o exemplo aqui toda vez. Mas acho que agora vale a pena pecar pelo excesso. Então, o vídeo aqui é uma boa ideia para explicar o que está acontecendo. Tá? O Interaction Recipe, ele ajuda os desenvolvedores a pegarem parâmetros específicos. Por exemplo, copiar uma curva de easing, se ela não está no Design System ainda, copiar o timing de alguma coisa, ele é bastante legal para isso.
E se for uma interação que acontece em dois dispositivos, por exemplo, você manda uma mensagem no da esquerda, da direita recebe, e tem um fluxo de coisas acontecendo ali, por mais que você faça um fluxograma, vale a pena usar o bridge também que o ProtoPie faz, para deixar muito claro o que está acontecendo simultaneamente ali. Eu vou dar os exemplos aqui para facilitar um pouco de entender. Primeiro e mais fácil, quando a gente tem especialmente microinteração, é um monte de caso. Então, lembrando lá da primeira aula, o que a gente falou? Porque a gente tem esse fluxograma. Porque a gente tem um monte de casos, a gente reduziu pra caramba a complexidade de uma coisa, de uma ação específica. E aí a gente precisa explicar todos esses casos. Então, o fluxograma, ele ajuda a explicar da onde eu parto, quais são as premissas, quais são as regras que eu tenho e quais são os feedbacks que eu tenho que dar. Então, isso aqui é basicamente para a pessoa que está programando essa microinteração entender o que ela tem que fazer. Então, esse acho que é o primeiro asset, talvez o mais importante aqui em relação de esforço que ele traz. Super fácil de fazer e pode ajudar a resolver muito problema. O segundo é o Interaction Recipe. Isso aqui só está disponível se vocês tiverem o plano do ProtoPie Team, né, que está na nuvem, porque ele tem que estar na nuvem para gravar. O que você faz? Você vai no Interaction Recipe, clica lá no botãozinho de gravar, e aí você executa. Então ele aparece uma telinha de gravando, você executa o pedacinho, então você pode pegar um protótipo grande e executar só um pedacinho que você quer passar para o desenvolvedor, e ele grava tudo o que aconteceu ali numa timeline. E aí, quando você vai inspecionar cada item dessa timeline, é o que está aqui na direita, ele mostra exatamente qual foi a movimentação. Então, da onde ele saiu, para onde ele foi, com quanto de delay, qual foi a duração, qual foi a curva de easing para a pessoa já copiada aqui, né? Então, aquela curva que eu mostrei inicialmente tem 4 pontos, né? Que é um Bezier. E aí ele mostra até as propriedades. Então, se você mudou de cor, por exemplo, vai mostrar qual cor que foi. Tá? E aí minha dica é, isso aqui é legal, porque ele dá tudo para copiar, mas isso não explica o que está acontecendo. Então, deem um passo além e gravem um vídeo. Não sei se vocês já usaram o Loom, eu uso bastante ultimamente, assim, porque às vezes é um conceito que se você for escrever um texto, vira uma redação do Enem, mas você grava um vídeo de 2 minutos e explica. Esse aqui é um exemplo a gente estava falando de umas interações de uma tela específica, eu falei, beleza, galera, vocês não estão entendendo, dá 1 minuto, eu vou parar, vou gravar um Loom e explicar. Gravei, 2 minutos de Loom, numa conversa de Slack que tava durando, sei lá, 15 minutos, mandei, você falou, beleza, entendemos, estamos trabalhando aqui, valeu. Então, usem isso, fica no computador de vocês, vocês só vão na barrinha lá, apertam gravar, começa, escolhe a tela e vai. E às vezes isso ajuda imensamente a explicar um negócio que é complexo, como uma animação, um pedaço específico que vocês acham que tem que ser de tal jeito, ou até para dar um feedback em alguma coisa. Tá? E aí, por último, bridges, aqui da parte de exportar e explicar, que é quando você tem... Esse aqui é um exemplo que eles refizeram lá no ProtoPie do Facebook, que é quando você tem 2 coisas acontecendo, né? Então, para você ver que acontece, você manda dinheiro de um device para o outro e o outro responde só quando chega. Então, você vai precisar fazer 2 diagramas, né? Então, um diagrama para esse aqui, que é tudo que acontece, e um diagrama para esse aqui, que aí é aquilo que a gente falou de trigger do sistema, lá na outra aula, né? Gatilho do sistema, que chegou uma transferência, portanto, eu vou reagir a isso. Mas mostrar essas 2 coisas, uma do lado da outra, uma reagindo à outra. Você poder filmar isso aqui, fazer interaction recipe de tudo que está acontecendo, pode ajudar bastante nessa comunicação. E aí, de novo, talvez no futuro vocês possam olhar para isso aqui e falar, nossa, um dia a gente precisou fazer isso, que loucura. Assim como às vezes a gente olha hoje, não sei quantos de vocês passaram por agência ou passaram por isso, a gente olhava para os handovers de desenvolvimento que a gente fazia, que tinha... só faltava a gente falar qual tag que tinha usar em qual lugar e falar, nossa, hoje isso é um absurdo, a gente faz tudo meio que... tem muita coisa subentendida ali, né? Então pequem pelo exagero aqui, tá? Eu sei que é um pouco de exagero, mas pequem pelo exagero nesse caso. Terceiro, Design System. Então, as microinterações, elas podem ser adicionadas no Design System de 2 maneiras. Então, primeiro, vocês podem colocar os componentes do Design System. Então, imagina que a gente, voltando lá no exemplo da Amazon, que eu particularmente gosto pra caramba. Isso aqui pode ser um componente que você usa em vários lugares. Então, voltando lá no Design System, há 4 semanas atrás, isso é um componente base, isso é um componente base, isso é um componente, tudo isso junto gera um outro componente chamado ClickBuy, que eu posso usar em tudo que é lugar. E aí isso aqui é um outro componente, pode ser um outro componente maior aqui, mas voltando no princípio da microinteração que a gente falou lá no começo, é importante que ela seja previsível e que tenha a mesma cara, para poder reconhecer o que está acontecendo. E o melhor jeito de fazer isso, quando a gente tem uma coisa que a gente usa em vários lugares,
Então, assim, se vocês têm um botão que você usa só na tela específica, não vale a pena colocar no Design System. Agora, se você tem um botão que você usa em várias telas, ou um componente específico que você usa em várias telas, talvez valha muito a pena você colocar ele como componente do Design System, tá? Principalmente para, se você aprender alguma coisa nova com ele, fica muito mais fácil de você alterar e ter esse benefício em todos os lugares, e para o usuário fica muito mais fácil dele reconhecer aquela microinteração cada vez mais e usar aquilo cada vez mais. Tá? E aí, quando a gente fala também de animação especificamente, que eu falei que ia voltar nisso depois, as curvas de easing podem ser documentadas. Então, aqui é um exemplo lá do Design System da IBM, do Carbon. E aqui, vocês vão ver que tem... Agora que vocês sabem um pouco mais de curva de easing, dá para entender. O que é esse productive aqui? Esse é uma curva de ease out. Você pode falar que é um easy in out. Tem uma leve curvinha aqui no começo. Eles chamam de produtivo. Por quê? Vocês lembrarem aquela animação do menu entrando na tela. Porque é uma coisa muito rápida, que é só para dar um direcionamento do que está acontecendo. E aí eles têm o expressive, que é quando você quer fazer uma coisa mais longa. Então, assim, dá até para ver que, em relação ao tempo, essa curva acaba antes. Ela demora, sei lá, metade ou menos do que essa curva. Então, aqui a gente está falando de 200, 250 milissegundos, versus 500 milissegundos aqui. Então, é assim que vocês podem documentar esse tipo de coisa. E aqui, eles poderiam até ir um nível além, talvez vocês queiram ir esse nível além, de falar dar exemplos de em quais casos você usa uma curva produtiva, em quais casos você usa uma curva expressiva, por exemplo. Tá? Mas aí os designers não precisam ficar repensando toda hora isso, e os desenvolvedores não precisam ficar reimplementando toda hora isso. Isso está codado lá, é uma variável do CSS, por exemplo, e já é uma curva, um preset de curva do Protopy que as pessoas só usam entre uma e outra, fica muito fácil de escolher. Só que para criar isso, aí você fala, não, por que a gente falou tanto de animação no começo? Se forem criar, vocês precisam entender exatamente o que está acontecendo aqui. Se vocês forem usar, e talvez as pessoas que vierem no time depois de vocês forem só usar as animações que vocês criaram, talvez nem precisem entender, nem se importem tanto com isso. Tá? E por último, para a gente fechar, a questão de conversar e combinar. Tá? Aqui o importante é manter um canal aberto com as pessoas de dev. Lembrem que, especialmente no começo, depois de vocês que tiveram que aprender e brigar para acontecer isso, as pessoas de dev são as que mais... não é para terminar não, gente, mais um pedacinho no final. Mas estamos quase lá. As pessoas de dev são as pessoas que mais vão sofrer, ou mais vão ter coisas novas para aprender e se desafiar aqui. Porque elas vão ter que pegar uma coisa, por exemplo, assim, agora eu quero colocar animação num lugar específico. Talvez o aplicativo não esteja nem pronto para fazer isso, talvez os devs nem saibam direito fazer isso, mas eu vou aprender junto com vocês. Então, primeira coisa, empatia, entendam que para eles pode ser um pulo de conhecimento também, tá? E aí entendam delas, nas primeiras entregas, o que é a parte mais difícil. É escolher o framework. Então, no início vocês vão ter essa decisão. O que a gente vai usar? Eu vou falar até um pouquinho mais de usar framework, de usar Core Animation no próximo passo, explicar um pouquinho para vocês a diferença. Mas que tecnologia que vocês vão usar? E é importante vocês estarem participando dessa decisão, porque vocês têm que garantir que essa tecnologia não restrinja vocês. Então, como vocês falaram lá no começo, putz, é maravilhoso no Protopy, mas na hora de pôr em produção não fica igual. Uma das grandes dificuldades é que a tecnologia restringe. Então, você faz uma coisa, eu quero fazer uma interpolação usando a opacidade, mas porque usa movimentação. Aí fala, então, o framework não suporta. Aí o dev vai lá e, na maior boa vontade do mundo, decide que a opacidade não é tão importante, importante só é o movimento, e ele bota só o movimento, porque o framework não suportava as duas. Então é importante, não deixem que as decisões tecnológicas restringam vocês, façam parte. E, por último, criem um definition of ready. Não sei se já passaram pelas aulas de Scrum, vocês têm conhecimento disso, mas o definition of ready é um combinado entre o time de quando é que uma coisa está pronta para ser desenvolvida. Então, definition of done, que é quando aquela coisa está pronta para ir para produção. Definition of ready é quando ela está pronta para entrar em desenvolvimento. E aqui vocês podem deixar combinado. Falar, beleza, pessoal, faz, por exemplo, a primeira microinteração, exagera na documentação. Beleza, disso aqui tudo que a gente fez. O que funcionou? Não, pra gente, o fluxograma mais interaction recipe tá ótimo. Não precisa gravar vídeo, não precisa fazer mais nada. Beleza, show de bola. Não, precisa que você grave vídeo e precisa que você venha aqui quando a gente for começar para explicar pra gente e revisar com a gente antes de começar. Beleza também. Então é importante, deixa a definition of ready bem claro. E agora sim, por último, algumas considerações técnicas, tá? Eu vou andar mais rápido pra gente ter um tempinho de pergunta no final, porque vocês devem estar cansados também, que é bem denso hoje. Padrões. Que padrões que as animações de vocês devem seguir? Então, isso aqui é só para
elas não impactarem negativamente, tá? E aí dá para entender o quanto é importante e quanto tem um custo técnico aqui, um investimento técnico envolvido, especialmente em animação. Tá? Primeira coisa, responsiva à interação. Se você, ela é relacionada com o gatilho, você apertou o botão, ele tem que mudar para um loading, sim, tem que ser instantâneo, tem que ser menos de 100 milissegundos. Eu não tenho que perceber que teve um delay ali. Tá? Às vezes, se você vai carregar um asset externo, alguma coisa assim, isso pode demorar, e aí você vai ter um problema. Então, garanta que ela está responsiva às interações do usuário. Segundo, leve. Acho que, não sei se quantos vocês trabalham com app, quando trabalham com web, mas para quem trabalha com app, isso aqui é top of mind. Assim, quantos mega pesa o meu app? E aí você pode falar, eu quero botar uma animação assim, assado e tal. Aí vocês botam um asset de 500 KB lá, a pessoa vai ficar com o cabelo em pé. Então é muito importante vocês entenderem. E aí, geralmente o que custa bastante aqui são duas coisas. As bibliotecas e os assets em si. Já falo daqui a pouquinho deles, tá? Terceiro, vocês têm que manter a animação funcionando a 60 quadros por segundo, tá? Então, se em algum momento elas parecem que a animação tá meio que parecendo stop motion, sabe? Que ela dá umas puladas ali, é porque ela tá abaixando de 60 quadros. Por que 60? Que número mágico é esse? Isso tem muito a ver com a frequência que a tela do celular atualiza. Então, a cada segundo, a tela atualiza 60 vezes, é o número de hertz, né? 60 hertz, tela de 60 hertz. O monitor de computador é a mesma coisa, tela de celular é a mesma coisa, meio que o padrão da indústria. Tem telas novas, né, de 120 Hz, 144, mas aí é muito menos gente que tem esse tipo de tela. Então, assim, 60 FPS é o padrão para vocês estarem bem. Dá para ir além, dá para ficar muito mais legal, mas é o padrão. E aí, se baixa de 60 quadros, é onde ela parece começar a ficar estranha. Tá? Abaixo de 30, vocês vão perceber claramente. Abaixo de 60, vocês vão começar a achar estranho. E o stuttering é quando ela mantém 60 quadros, mas, por exemplo, em algum caso específico, quando você coloca uma sombra, uma coisa mais pesada, ela baixa, sei lá, para 20 quadros, depois volta para 60. Ou ela pula alguns quadros. Durante, sei lá, meio segundo, ela não gerou nenhum. O processador não conseguiu gerar nenhum quadro, então ele pula de um lado para o outro. Tá? Então, isso é o stuttering. Então, fiquem alertas dessas 4 coisas. Tá? Para a web, o que é importante para a web? Isso até, voltando naquela ideia de, tipo, a gente faz as coisas e elas não são implementadas como a gente gostaria em produção. Para a web, especialmente, é muito mais limitado, não no mau sentido, porque é uma tecnologia muito mais aberta, um padrão muito mais aberto, mas isso vem limitações que você não pode fazer tudo com tanta performance quanto você faz no aplicativo nativo. Então, o nativo, para iOS e para Android, ele está indo direto no hardware, está conversando com o hardware para animar. Na web, ele está conversando com o navegador, que por sua vez vai conversar com o hardware. Então, aí você tem toda uma tradução que tem que ser feita. Então, qual que é a minha dica para fazer isso aqui rolar bem? Usem a propriedade, façam transformação por CSS. Então, se vocês estão fazendo alguma animação com JavaScript, por exemplo, que vocês mudam a margem ou aquele position absolute com o top e left, isso vai dar ruim. Porque ele faz um negócio... Depois eu até posso mandar materiais se estudarem um pouco sobre isso, se interessarem, mas é umas coisas mais de desenvolvimento front-end, assim, tá? Ele gera um ciclo de paint novo, que é? O browser tenta entender se a tela inteira vai mudar, quando na verdade você já sabe que é só um pedacinho que vai mudar. Então, o que você pode fazer? Você pode usar essa propriedade do CSS que chama will change, até escrevi errado, change aqui, para avisar o browser que, olha, essas propriedades vão mudar, e elas são uma animação, então esteja preparado para pintar de novo esse pedaço da tela. E usem principalmente as propriedades de transform e opacity no CSS. O transform você pode tanto aumentar e diminuir, né, mudar a escala, quanto mudar a posição de um objeto. Dá para fazer quase tudo com o transform. E o opacity é para mudar a opacidade dele, né? Por quê? Porque elas são aceleradas pela GPU. Então, se o computador tem uma unidade gráfica dedicada, e no celular, por exemplo, isso é muito importante, a animação vai ser acelerada por isso, e elas não geram um novo paint. Então, o CSS consegue falar para o navegador e dizer, olha, não precisa repintar a tela inteira, pinta só esse objeto aqui no lugar novo e o resto você mantém como está. Isso dá uma diferença absurda. Tá? E eu não sei, geralmente a maioria dos designers trabalham em Mac, então fica um pedido para vocês. Não esqueçam de testar no Windows. A grande maioria dos seus clientes provavelmente estão no Windows, e vocês vão se surpreender com a diferença que tem uma animação do Mac para o Windows, tá? Não vou deixar nenhum julgamento de valor se é bom, se é ruim, se é melhor ou se é pior,
mas é diferente. Então garantam que está rolando bem no Windows, tá? Se vocês forem olhar aí, se validar para produção. E por último, aqui para o mobile. O que vocês precisam ter na cabeça? Primeiro, vocês vão precisar implementar 2 vezes a animação. Vou falar um pouquinho mais para frente. Não é exceção a isso, mas vai ter que implementar no iOS e no Android. Você já tem que fazer isso naturalmente, é só mantenha na cabeça que você vai ter que implementar 2 vezes. E você tem 2 opções para lidar com a animação. Você pode usar o framework de animação nativo, então tem o Core Animation iOS, por exemplo, eu não lembro o nome do Android agora. Ou você pode adicionar um framework novo. Vantagens e desvantagens. Se usar o framework nativo, geralmente é mais rápido e não tem peso extra nenhum, você não tem que adicionar nada, já está lá, né? Faz parte do sistema operacional, sua aplicação só usa aquilo. Então, 0 peso adicional. Mas ele pode gerar diferença entre o Android e o iOS, porque são frameworks diferentes. Então pode ser que no final, o resultado final das 2 plataformas seja um pouco diferente. Ou você pode usar um framework. Isso às vezes facilita o trabalho de dev, porque os devs podem compartilhar entre eles código de como eles fazem uma curva, como eles lidam com alguma coisa. Mas a contrapartida aqui, você adiciona um custo extra de um pacote. Então, assim, você pode adicionar, sei lá, 600, 700, 800k, 1 mega no aplicativo e para quem trabalha com app sabe que esse é um valor altíssimo. Então pode ser que vocês tenham um blocker aí. Tá, então vale a pena saber das 2 opções. E aí quando é uma decisão do time, é uma decisão de vocês, mas saibam dessas opções, perguntem o que está acontecendo e saibam desses prós e contras. Tá? Se vocês têm algum app que é React Native ou alguma outra tecnologia híbrida, Flutter e tal, eles geralmente não são tão otimizados para animação. Tá? Então cuidado extra quando vocês forem fazer animação para manter tudo acima dos 60 FPS. Então faz um prototype, chega no dev e fala, e aí, vamos testar junto, deixa eu ver como que tá ficando e tal. E aí até o último ponto vai nisso. Assim, nem todo mundo tem um celular de última geração. A gente geralmente tem, que trabalha com tecnologia, compra essas coisas e tal, mas a maioria das pessoas não tem. Então, se vocês puderem ter um dispositivo de entrada e comprar um Galaxy qualquer de entrada, tá ótimo para ter uma boa ideia, sempre façam isso, tá? Então, até uns exemplos aqui de assim, no primeiro do mundo ainda é o iPhone, né? Ele vende, o iPhone 11 vendeu esse ano quase 38 milhões de unidades, e está muito impulsionado pelos Estados Unidos, né, que é obviamente o maior consumidor desse produto, onde lá é 50% a base de iPhone e Android. Só que você vai para o próximo da linha, é um dos mais de entrada que a Samsung oferece, que é o A51. É o menor de entrada. E ele vendeu 1/3 do que quase 1/4 que os iPhones venderam. Esse vai para o Redmi Note 8, mesma coisa. Aí você já vê que o iPhone de entrada da Apple já é o próximo. Então os iPhones e Androids de entrada geralmente são os que vendem mais. Então, testem neles, não esqueçam. Tá? E quando a gente fala no Brasil, para vocês terem uma ideia de como é no Brasil, quando você fala ali de até 60 e pouco, 70%, gastou até R$1.500 no celular. Então, a gente está falando no máximo de um Galaxy A51, A50, A51. Então, isso já representa mais da metade dos usuários de vocês. Então, sei lá, o iPhone mais barato custa mais de R$2.500. No máximo 20% dessas pessoas têm um iPhone ou um celular de última geração. Então, muito cuidado com isso, tá? Pode ter impacto grande. E eu trouxe uma listinha, se vocês quiserem, mas olha lá. O Redmi Note 8, A51, A30s, A71, sei lá, o 7º iPhone. Então, cuidado para o perfil de vocês de consumo de tecnologia não afetar também. Falar, no meu, tá super bom aqui no meu telefone, mas na realidade o pessoal tá sofrendo, a animação tá atrapalhando no A51 que eles estão usando, por exemplo. Bom, falei um monte hoje, fomos direto, porque eu sabia que tinha bastante coisa, mas acho que é isso, galera. Queria abrir aí para a gente conversar, dúvidas, me voltar a algum tópico específico para discutir. Matheus, boa noite. Boa noite. Assim como o Bruno também, eu estava nessa questão de ter um conhecimento bem raso sobre o assunto, assim, no quesito de animações mesmo, parte de Easy. E só um comentário que foi bem bacana, poder me aprofundar nesse tema. Acho que é um ótimo ponto de entrada aí. E, assim como toda a apresentação também foi excelente. Parabéns. Valeu, obrigadão. Matheus, muito bom. Opa. Gostei. Vamos. Essa parte toda de programação, para mim, tem muita coisa nova aí. Interessante. Eu queria saber, e no fim das contas, a animação hoje em dia tem que ser um universo de vetor ou tem alguma outra solução para uma coisa com acabamento mais fotográfico que permita o peso?
Excelente pergunta, Miguel. Não dá para fugir muito, tá? Porque assim, vetor. Porque, por exemplo, vou até. Tem aquele exemplo da última aula que eu mostrei, que era às vezes você vai animar um botão específico e tal, então às vezes não é nem vetor, mas é mais um objeto nativo, assim, um botão, alguma coisa ali. Mas qualquer coisa que tenha raster, uma imagem e tal, quando a gente fala do lote, por exemplo, vou até voltar no lote lá, ali é tudo vetor, não tem como fugir. E ainda com vetor, sendo bem sincero, dependendo do que você fizer, fica pesado. Eu já fiz assim, animação de loading super simples, que deu 80k de JSON. Um absurdo. É ridículo, é muita coisa, porque na verdade ele meio que coloca todos os SVGs dentro do JSON, ele se movimentando, né? Ele meio que cria uma linguagem de tradução para SVG ali. E ele tem que traduzir tanto o objeto quanto a interpolação de movimento dele, né? Acaba ficando grande. Então, assim, é difícil fugir. No fim, a gente acaba que, em função desse reino do vetor, a gente tem um landscape de estilo visual muito parecido, né? Para Sim. Sim. Se você olhar, por exemplo, assim, umas coisas que importava bastante para a gente nas ilustrações do iFood era, na parte mais técnica, é isso, né? Ser vetor, porque a gente está falando de devices hoje com 3x de resolução, né? Os últimos iPhone tem uma resolução 3x. Se você, para quem é old school aí de desenvolvimento de iPhone, a gente tinha 1x no passado, o botão, você exportava o botão inteiro como um PNG, às vezes, o fundo do botão, né? Porque era um botão, aquela coisa mais skeuomorphic, né? Parece uma coisa real, você exportava um botãozão inteiro, um fundo inteiro bonito, que parecia um feltro. Hoje, se você faz isso, não sei se tem muitas coisas que não sejam jogos que façam isso, sabe? É bem difícil. Então, acaba até ditando um pouco da estética, assim, super complicado. Mas, de qualquer forma, a gente está numa onda vetor que está durando um tempo, cara. E assim, a restrição técnica tem muito disso, né? Faz muito sentido você ter um app, e aí a gente vê isso no iFood, assim, claramente. Vou dar outro exemplo até. O Uber fez um aplicativo chamado Uber Lite, que eles usam na Índia, principalmente, que tem, sei lá, tipo, 4 mega, para celulares ultra low-end, que não tem mapa. Você só fala assim, olha, você dá o seu endereço com o GPS, e aí ele fala, ó, tá chegando, o carro é esse, não tem mapa, que é para não consumir espaço. Tem, sei lá, tipo, 3 mega e tanto. É um caso bem legal de uso, assim, que os caras foram no extremo de tirar o mapa, que você fala, não, o mapa é o core do Uber. Não, não é, gente. Eles conseguiram fazer sem mapa, só para conseguir tirar uns bytes ali do aplicativo. Interessante. Porque, na verdade, é uma coisa muito limitada ao hardware que está na mão da pessoa, né? Porque a gente, pelo lado da conexão, a gente está chegando em 5G, velocidades impressionantes, você pode ver para sempre, ver o futuro de tão rápido, e Sim. no processamento da máquina a coisa demora ainda, né? Exato. Assim, já foi muito melhor, tá? Você pega os Galaxy Y, porque começo dos iPhone lá, quando eu tinha iPhone 3G, iPhone 4, era o Galaxy Y, a contrapartida de entrada da Samsung, né? E era tenebroso, assim. Não era nem tela capacitiva, era uma tela que você tinha que praticamente furar a tela com o dedo para o telefone entender que você tocou na tela. Então a gente evoluiu muito. Só que ao mesmo passo, o software evoluiu muito, né? Às vezes uma animação hoje, ela requer muito do hardware. Então, dependendo do que você for fazer, no A51, você vai sofrer. O celular vai sentir. Mas se você ficar, se for nativo, né? Esse é um grande ponto para você ganhar performance. E se você ficar dentro desses parâmetros de usar vetor, de não pirar muito, fazer nada muito fora do padrão ali, de usar as coisas que a gente falou de transição e tal, geralmente não é para ter problema, para ficar muito tranquilo. E me diz uma coisa, eu não sei se você estava envolvido com essa parte lá no aplicativo do iFood, mas atualmente quando você abre, você tem uma animação muito rápida reforçando que você tem a opção de mercado também. Né? Como é que foi? Eu sei que não é exatamente microinteração, mas é que eu estava com isso na cabeça, estou aproveitando isso aqui. Como é que foi exatamente o processo para vocês decidirem esse tipo de coisa? O tempo da animação, o tamanho da mensagem? Como é que foi esse processo, assim, para vocês entenderem? Eu não estava envolvido diretamente nesse, esse era o time de craft que estava mais próximo lá, mas na verdade é uma microinteração, sim, tá? Foi até o exemplo que eu dei, assim, de onboarding. A gente usa animação ali justamente para... Porque o desafio ali tem uma aba nova de mercado. Acho que as pessoas entendam que tem isso, né? Mudou. Antes era tudo na home do iFood, agora tem uma aba separada para delivery e para mercado. Você precisa entender que tem mercado ali. Então a gente usa animação ali, interação para falar, olha, tem um negócio novo de mercado aqui. E ali, assim, a questão dos assets e do texto tem áreas especialistas para isso, né? Então tem área de conteúdo que trabalha só o texto. Então ali
bem o esquema tem que estar bem autocontido ali, tem que ser um texto bem sucinto e tal. E tem a área de craft que eles trabalham, a gente não tem tantas microinterações ainda para, por exemplo, ter um design system super robusto sobre animação. A gente vai fazendo, o time de craft ele consegue ter o domínio ainda disso, então eles entendem mais ou menos quando usar, qual curva usar, quanto tempo de animação usar e tal, mas como a gente está crescendo, acho que vai ficar cada vez mais difícil se a gente não colocar isso numa... A gente já chegou no... a gente já usou em produtos diferentes a mesma animação com times e eases diferentes. Já teve que falar, opa, gente, peraí, tá estranho, vamos voltar e resolver. Quando a gente está escalando o uso disso, tá ficando mais difícil manter a consistência. Então, tipo, é um dos passos a gente levar isso para o Design Systems. Entendi. E, bom, eu vou acabar, se ninguém me interromper, eu vou monopolizar a conversa aqui. E a animação de personagem, vocês contrataram especialistas nisso ou vocês criaram na casa? Depende. Tá falando de alguma específica? Por exemplo, a animação que rolou que tinha uma menina dentro de um carrinho de compras e ela comprava uma caixinha de fósforo com um moedinho, assim. Isso lá dentro mesmo. É o time de craft que faz. De novo, assim, não é um designer de produto que faz, né? A gente não contratou ninguém, mas é uma área especialista que faz isso. Mas aí é uma questão de branding, que a gente falou de animação aqui, ela vai muito mais pro lado do branding, isso não é nem tanto de microinteração ali. Sim, não, é que, enfim, para mim vai tudo numa mesma intenção do projeto. Mas é uma área específica, assim, tem pessoas lá que têm background, que sabem fazer animação, ou que aprenderam, acho que nesse caso, a pessoa que fez, inclusive, ela não animava antes, a gente contratava no começo uma terceira para fazer só a parte de motion, mas aí é aquele problema de quando você tem uma terceira para fazer uma coisa muito específica, né? Não está inserida no produto, às vezes fica meio distante do resto, não entende muito o propósito, então o pessoal lá se capacitou em motion para poder fazer esse tipo de coisa. E bom, última pergunta, quanta gente tem no time de craft, mais ou menos? Você está falando de 2, 5, 20 pessoas? Não, hoje são 6, eu acho, entrou uma pessoa nova essas semanas aí, são 6 pessoas. Tem uma pessoa que é líder e tem mais 5 designers de craft. Bacana, obrigado. Boa. Opa. Matheus, eu tinha visto, tô aqui no slide 77, vendo uma ferramenta que você mostrou sobre a gravação de vídeo, que eu não lembro o nome e eu não conheço. Qual que é o nome que eu não achei aqui? Loom, com 2 Os, é essa aqui. Loom com 2 Os. Muito legal. Use. Assim, o bom é que ela fica na máquina e se termina de gravar, ela já sobe, você pode anotar. É muito fácil de usar. Muito fácil. E eu vacilei, não coloquei o nome aí mesmo, falha minha, tá? Vou colocar aqui. Não, tranquilo. Mas é legal. Esse tipo de coisa eu uso assim como o meu S10 ele tem, né? A gravação de tela, você pode desenhar e gravar sua voz até seu rosto. Acho que ele funciona mais ou menos assim ou não? Ele funciona assim, isso aqui é pro computador, né? Então é meio que se você tinha essa dúvida no computador, você resolve agora. É bem bom. Tá, boa, legal. Eu uso pra caramba, assim, é bem útil. Muito. Pô, eu vou com certeza usar também, é sempre necessário. Sim. E aí outro ponto era aquele das métricas que eu achei bem interessante, né? Do tipo como se comprovar que é muito bom gastar esse tempo, né? Esse custo de investimento, esse custo de desenvolvimento para microinterações, mas ela sempre precisa estar relacionada a números, né? Do tipo números que demonstram o sucesso, né? Da microinteração. Exato. Aí no caso, assim, o que a gente enfrenta é que alguns pontos lá do nosso desenvolvimento, eles estão, como não tem um design system, né? Ainda tem muitas questões que o custo da microinteração está alto agora, né? Porque precisa resolver outros problemas que ainda são primordiais antes de começar a investir esse tempo em microinteração, pelo que eu vejo, assim, né? Ia demorar muito para o detalhe ficar perfeito nesse momento. Mas Sim. é interessante ver como, assim, a gente consegue comprovar isso com essas métricas, né? Mostrando que o usuário gastou menos tempo, enfim, acho que várias coisas desse tipo. E quanto mais você conseguir aproximar isso, a gente vai falar isso em janeiro com mais detalhe, eu trago mais informação e um pouco mais de estratégia para lidar, mas quanto mais você aproximar do bottom line da empresa, ou seja, de como ela faz dinheiro,
maior a chance de você ter sucesso com alguma coisa. Então, essa é uma mudança que até, não sei se quando vocês já falaram sobre isso ou não, mas quanto mais você se desenvolve para liderança e para estratégia, essa é uma linguagem que você tem que aprender a falar. É a linguagem do negócio, a linguagem do bottom line, que é como é que isso traz dinheiro no curto, médio e longo prazo para a empresa. Então pode ser que, por exemplo, para agora não traga dinheiro. Pode ser que daqui a um ano para a estratégia da empresa traga dinheiro. Então, se aprender a falar essa língua e encaixar as coisas que você quer fazer nesse meio, ajuda bastante. E às vezes fala assim, tá, óbvio, né, que, sei lá, você tem 20 botões diferentes, não adianta você querer colocar o 21º com animação, né? Tem que voltar e resolver um pouco, mas nunca vai ter um momento ideal também para você começar a fazer esse tipo de coisa, assim. Sempre tem coisa para fazer. Então, às vezes vale a pena pensar em, olha, eu tô vendo uma oportunidade aqui, vão aparecer algumas oportunidades no momento. Eu vou usar essa oportunidade, então. Tem esse botão específico que eu sei que ele tá ruim, que a pessoa não tá entendendo que tem uma coisa carregando por trás, eu vou usar essa oportunidade para fazer uma microinteração. Então, às vezes você vai encontrar umas pedrinhas de ouro no caminho que vale a pena usar para experimentar e para começar tanto você aprender, né, sobre isso e se desenvolver, quanto você aprender como o produto se comporta com isso, que é outra coisa que a gente fala pouco. Assim. Cada público lida com um jeito diferente com microinteração. Legal. Quero muito ver essa aula aí. E aí, amanhã você tem a de protótipo, é isso? É com você? Isso, a gente vai estender um pouquinho mais, vai falar de documentação, handover e protótipo. A gente vai falar dessas 3 coisas amanhã. Então, vou trazer bastante exemplo de como a gente faz isso no iFood, como é que a gente... Porque acho que, pelo que eu conversei com o Miguel lá no começo, com o Shigio e com a Flávia, protótipo no Figma vocês devem estar super acostumados a fazer, né? Não queria chover no molhado. Então, eu vou trazer muito mais a questão assim, como é que a gente... Óbvio, como é que a gente faz protótipos grandes, como documentação e tal, mas vou expandir para outros lados ali de outras coisas para documentação, como é que a gente usa o Confluence, por exemplo, como é que a gente documenta o trabalho de design, como é que a gente usa isso para fazer o handover para o dev e tal. Vai ser mais nesse espectro, assim. Bacana, assim, é que a gente teve uma experiência, né, de tentar fazer um handoff de um protótipo que foi muito bom pro momento, mas ele acabou ficando defasado rápido, né, e aí não sei se existe uma forma de conseguir lidar com isso melhor, né, com os ajustes dos nossos arquivos, enfim, com a organização, porque a gente viu que isso ficou no Figma só, né, só explicando o contexto, e aí a gente viu que tinha essa curadoria do protótipo estava dando muito trabalho, né, acho que não sei se você vai abordar sobre isso amanhã, mas vai ser interessante ver outros métodos. Eu vou trazer várias ideias, assim, exemplos reais do iFood, assim, tentei pegar na medida do possível ali, porque não dá pra pegar coisas muito recentes, né, é difícil, tem coisa que não tá no ar, então não posso mostrar, mas tentei pegar exemplos do dia a dia do iFood, como é que a gente faz ali. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz lá, para esse caso específico, a gente escreve um documento de texto quando a gente termina uma parte de design ali. Eu trouxe um exemplo de documento desse, uma coisa que já está em produção para a parte de financeiro, que é super complexo lá, que mostra todo o racional, por que a gente escolheu tal coisa, por que não, e depois como é que o Figma, um negócio que é super complexo, a gente não faz só o protótipo, a gente organiza os artboards num Figma que tem tipo um flow, assim, que bate com a jornada de uso do produto. Então tem umas técnicazinhas que a gente usa lá que acho que podem ser úteis. Bacana, legal. Valeu, cara, era isso. Boa. Eu agradeço pelas perguntas. Fechou? Acho que é isso, então. Ficamos no horário. Bom que não dá para parar mesmo. Fui direto. Maravilha, deu certinho, na pinta aqui. Foi ótimo, Matheus. Adorei. Como sempre, obrigada. Fechou. Então, gente, boa noite. Obrigado por me aguentar mais um dia aí. Prometo que esse ano você só me vem amanhã. E só ano que vem a gente fala de novo. Eu ia desejar boas festas, mas a gente tem amanhã ainda para ficar juntos. Aí a gente se fala ainda. Valeu, obrigada. Foi ótimo. Valeu, gente. Boa noite. Até mais. Valeu, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.